fica batendo. E lá vamos nós para mais um Liga da Política, meus amigos. Já começou? Estamos aqui. Por que já começou? O que foi que teve? Não sei. Rapaz, hoje um Fica dia especial, Ah. bacana. Estamos aqui com Carlos Sobrinho. E quem tá compondo a mesa com a gente hoje? Cício. De surpresa, Alguém chegou? tiramos do bastidor. Olha quem veio. Totão. Totinho saiu de trás das câmeras. Também Hoje conhecido. o programa você faz, O Totti. mexicano. Também Não conhecido sei, né? como Cisso. Hoje vamos saber todas as histórias de sobrinho aqui na política. Meu Deus. Aqui Vamos. é uma biblioteca. Meu Deus, tô indo. Subiu. Tchau pra vocês, foi um Não, prazer estar com subiu, o vocês. programa é bacana. Você Agora sabe vocês disso, me você pegaram não- de surpresa Por quê? aqui, viu? Porque eu tava falando de você bater na perna e Rapaz, aí vocês começou estão do na- nada. Vocês estão fazendo tão sério que eu não sei se já começou. É verdade, já é começou, verdade. já Estamos começou gravando. e eu tô Beleza. aqui no ritmo. Eu não sei se. Eu agora fiquei na dúvida, viu? Ficou na dúvida? O açaí que vai pagar pra vocês. Ó, cancela. Nada disso, tá tudo certo. Ouvi falar Sobrinho, Opa, açaí. sobrinho, o programa aqui é tranquilo, é de boa. Mas primeiro a gente quer conhecer a sua história. Quer saber Começou por mesmo quê? de verdade? Começou de verdade, rapaz. Oxente. Então Por que bora, não? o que é que você quer Por saber? que não começou de Não verdade? sei, bora. Não tem brincadeira não, o negócio aqui é sério. Agora, a partir de agora é sério. E a gente quer conhecer a sua história. Depois a gente vai falar um pouquinho de política de Lauro de Freitas, que tem pouca coisa pra falar da política de Lauro de Mas Freitas. ano que vem, agora não tem não. Não. Agora não tem não, né? Tem que deixar tudo pro ano que vem. Mas aí conta a história do passado. Mas assim, cara. sobrinho, eu queria a sua história, porque assim, sobrinho é gaiato. Eu fui calouro de Carlos É Sobrinho. essa visão que você tem sobre mim? Você foi professor de mentira pra mim. No primeiro dia de aula, tá sobrinho dando aula. Conte essa história direito. Tá pra sobrinho, pessoa não- sobrinho dando aula na frente da sala. E não sei o que, não sei o que. Eu fui pronto. Eu entrei no curso mais doido da minha vida. A história é a seguinte, Ó, eu vou contar a vai, verdade. Conte a sua história. Conte a sua versão dessa Estava história. eu lá no curso de jornalismo da Unibahia e a gente estava buscando uma forma de fazer uma recepção para os calouros de um jeito saudável, não daqueles trotes pesados e tal. E aí, como o pessoal disse que eu tinha cara de professor, eu fui com a roupa de professor, assim, uma roupa mais social. E aí os alunos estavam dentro da sala, as turmas começavam com, sei lá, 40 alunos, né? Terminava com 8, mas começava com 40. E aí eu entrei na sala como se fosse o professor, peguei o material, comecei a escrever no quadro, comecei a dar aula, normal. E o pessoal começou a fazer perguntas E a galera comendo essa história. e fazendo, fiquei... A galera aqui. A Todo galera mundo, aqui. todo mundo Eu da aqui, turma. calouro E eu dele. fiquei, eu não sei nem quanto tempo ficou, foi um tempão. E aí depois eu fiz uma dinâmica, botei eles pra fazer uma dinâmica. Ele fazia assim, E- quantos jornais você leram hoje? Aí o pessoal ficava balançando. Tem que ler todos os jornais, 4 jornais por dia, todas as revistas. Eu falei assim, meu Deus do céu, primeiro dia de aula. A gente bicho. começou a fazer uma dinâmica Primeiro lá com eles, dia eu não de lembro aula, como foi a bicho. dinâmica, aí ficou todo mundo. E aí depois a gente começou Foi a pegadinha pros calores? Aí a gente começou a botar um por um pra sair. Quem fazia a dinâmica, fazia a Saiu. dinâmica e saía da sala. Ah. E quando eles Pra saíam... depois voltar. Não, quando eles saíam da sala, Descobria. os veteranos estavam do lado de fora esperando eles para alguma atividade. E aí foram saindo um por um. Só que aí, em determinado momento, uma menina, quando saiu, Voltou. gritou assim, se assustou. E gritou. Aí quem estava dentro da sala percebeu. Só que até então eles pensavam que eu era o professor participando do trote. E aí quando acabou tudo, que foi aquela agonia, todo mundo agoniado, eu voltei para a sala, aí o pessoal, mas professor, o senhor participa de uma brincadeira dessa, como é que o senhor quer ter respeito na instituição e tal? E ainda segurei uns minutinhos ainda como E professor. esse era Carlos Sobrinho. Só que aí depois... Presidente aí do depois- diretor professor acadêmico mesmo. O professor estava lá de fora esperando. eu Esperando acabar. acabar o diretor trote. acadêmico. E assim, me conte um pouquinho, Sobrinho. Não, mas a história de Sobrinho não começa daí. Não começa daí. Você quer que eu comece da maternidade? Você chegou aqui na hora de Freitas. Como é que foi? Eu cheguei em Lauro você de chegou em Lauro de Freitas, eu morava em Salvador, ali perto do Hospital São Rafael, ali no condomínio Vale dos Lagos, morei ali 11 anos. E aí meu pai comprou um sítio aqui, que onde hoje é Vida Nova. Seu pai é bem conhecido. Na época, Rock, né? na época não era Vida Nova ainda, o pessoal chamava de Fazenda Cagi, né? Que era, Isso, enchendo o cagi, né? E aí, lá meu pai comprou esse terreno lá em 89, Eu não era nascido. eu nem lembro, também era muito Não novo, era também eu não nascido lembro. que... Ah, para com isso, você. 89. E aí enganando. a gente vinha passar o final de semana. 10 anos. Vinha estudando em Salvador, no final de semana a gente vinha pra cá, era muito legal. E aí foi ficando, aí foi ficando mais sério. A gente foi ficando mais em vez de ficar o final de semana, ficando mais dias, depois meu pai resolveu vir morar. Aí a gente veio morar de vez. Naquela época era uma luta, porque só tinha um ônibus
que era da aviação Lauro de Freitas, a famosa Vilalf. Vibenza, não? Não, a Vibenza foi bem depois. Foi a Vilalf, era um ônibus amarelo, que ele descia de Areia Branca até a Praia de Pitanga às 6 horas da manhã e voltava da Praia de Pitanga para Areia Branca às 18 horas. Ele só fazia 2 viagens. Ele descia Só ia e voltava. Ele descia com o pessoal que ia para o trabalho e para a escola e voltava com o pessoal que estava voltando da escola e do trabalho. Era só isso aí. E aí, de onde hoje ali em Vida Nova, que todo mundo conhece, onde é o famoso Arca, em Vida Nova, que era de meu pai, Arca, todo mundo pensa que é por causa da Arca de Noé, mas não é. São as iniciais do nome de meu pai, Antônio Roque Cruz de Almeida. E aí, meu pai botou aquela loja ali e a gente veio morar de vez e ficamos, né? Era uma luta, porque a gente saía ali para ir para a escola. Eu estudava em Nazaré, imagine, eu estudava no Colégio de Nazaré. A gente saía de chinelo enrolado no saco de plástico, porque era tudo barro, sim, e o tênis na mão. E na outra mão a garrafa de água PET, a garrafa de 2 litros PET, porque a gente andando ali até hoje, onde hoje é o Max, né, o Atacadão, era o Paz Mendonça na época. A gente ia, quando chegava lá, chegava de barro até a canela. Então a gente com a garrafa PET, a gente lavava o pé e calçava o tênis para ir para a escola. Nazaré. Aí eu pegava o ônibus, atravessava a Paralela inteira, descia no Vale do Nazaré. Paralela ainda com 3 vias, né? Ainda com 3 vias. Eu pegava, a gente saía às 6 horas, pra eu chegar na escola às 7 horas, eu pegava o ônibus 5h30 aqui, atravessava a Paralela inteira para poder chegar em Nazaré. Foi lá onde eu fiz o 2º grau. Aonde é? No Colégio Senhora de Nazaré. Eu fiz o 2º grau com técnico em contabilidade. Naquela época era muito comum os cursos técnicos, né? Na verdade só tinha 3. Era ou administração, ou contabilidade, ou magistério. Só tinha esses 3. E aí eu fiz contabilidade e depois, no ano 2000, eu entrei na faculdade. Aí a gente já estava estabelecido aqui já em Lauro de Freitas. Foi quando E por que o jornalismo? Na verdade, Paulinho, assim, eu tinha 2 escolhas. Na época estava muito... Apesar de ser um negócio da época, mas ao mesmo tempo ainda ser incipiente, quem não queria os cursos de Direito, partia para um curso que era muito conhecido na UFBA, chamado Ciência da Computação. Uhum. Todo mundo queria fazer esse curso porque na época era inovador, né? E eu também estava nessa vibe. E jornalismo era a minha segunda opção. Não porque era menos importante, mas porque, para mim, eu queria fazer ou um ou outro. E aí eu cursei os 2. Fui aprovado nos 2, mas por alguma razão, na verdade, pelo fato de eu ter sido aprovado em jornalismo na faculdade aqui em Lauro de Freitas, a logística era mais fácil do que sair para ir para a UFBA. E aí eu escolhi fazer jornalismo na Unibahia, que foi uma grande aventura na época, porque era a primeira turma de jornalismo da faculdade. Então, por exemplo, eu fiz telejornalismo sem laboratório de telejornalismo, porque a faculdade não tinha construído ainda o laboratório. A gente foi vivenciando isso e construindo junto com a faculdade. O de rádio também foi assim. O de rádio também, onde eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com o Zé Silva. Agora você não ficou 10 anos na faculdade, não, né? Não. Você formou antes, né? Não, eu formei... Antes de alguém. Não, eu vou lhe explicar por quê. Porque eu comecei a fazer a faculdade em 2000, minha turma formou em 2004. Em 2003, eu tive que sair daqui, eu fui trabalhar fora. Aí tive que trancar a faculdade, faltando o último semestre, só faltava o último. Na época, inclusive, foi uma coisa meus amigos me falaram, rapaz, termine, depois eu digo, não, rapaz, deixa aí, daqui a pouco eu volto. E aí eu voltei em 2007, eu acho, 2008. Não lembro, acho que foi 2008. Um semestre. Aí voltei só para fazer a monografia. Mas assim, a minha turma terminou em 2004. E daí, depois você foi enveredando para a área política. Como foi essa história lá? Na verdade, antes disso. Quando eu comecei... Antes de estar na faculdade, eu entrei na faculdade em 2000. Antes de estar na faculdade, eu já trabalhava com rádio. Eu comecei a trabalhar com rádio em 98 e meio, quase 99, na saudosa e extinta Linha Verde FM. Que foi uma rádio que era uma rádio tida como comunitária. Era comunitária, apesar de que oficialmente era uma rádio pirata, né? Ela não existia formalmente. Mas, porque na época a rádio comunitária era assim, você era botava assim, um transmissor e montava. Não tinha... mas ela foi a rádio... Mas Lauro de Freitas deve muito a 2 emissoras de rádio. Essa justiça precisa ser feita. A Rádio Linha Verde FM e a PS-FM. Lauro de Freitas deve muito a essas 2 emissoras. Sérgio, né? E na época, a Linha Verde FM era um fenômeno, porque ela, sem existir oficialmente e com uma potência muito pequena, ela foi a única rádio comunitária que eu tenho conhecimento que pontuou 2 vezes oficialmente no Ibope. Essa Linha Verde aqui fica na entrada de Buraquinho?
Na época... Ela já ficou em tantos Não, lugares. ela já foi em muitos lugares. Na época, ela funcionava na casa da irmã de Paulo, não de Paulo Maneira, de Paulo Silva, na Vila Praiana. Foi lá que ela começou. Depois ela passou por vários lugares. Foi para Vida Nova. Depende de quando a Anatel apertava. Cada vez que a Anatel apertava, ela mudava de endereço. O centro da casa de Pepe. Foi para Vida Nova nesse lugar onde foi a Arca. Foi para Vida Nova nas casas lá em cima, perto do colégio. Dependia do cerco da Anatel. No shopping ali também. Quando a Anatel cercava, ela mudava. E aí... Na verdade era essa. Era esse. Tempo bom, né? Tempo bom. Era um tempo que a comunicação era feita de verdade, assim, que as pessoas participavam de verdade. E aí ela apontou 2 vezes no Ibope. E ela começou a gerar problema porque ela tinha uma frequência muito parecida, ela era 96,7, e ela tinha uma frequência muito parecida com a Rádio Líder de Camaçari, que era 96,5. Então eles algumas vezes reclamavam que o sinal da rádio entrava lá e tal, o que era tecnicamente impossível porque ela tinha um transmissor muito, muito pequeno, mas assim, como tudo na linha verde era místico e inexplicável, ela chegava em Camaçari. E aí houve algumas situações nessa época, e aí depois ela foi saindo do ar, foi perseguida. Paulo sofreu muita perseguição. Eu acho que na Anatel deve ter uns 5 estúdios da Rádio Linha Verde que foram apreendidos, estão lá. O pessoal chegava, levava estúdio, aí montava seu estúdio. Porque a lei mandava lacrar. Então quando eles chegavam, eles não lacravam o estúdio. Eles levavam tudo. Do plug ao microfone não ficava nada. E aí juntava dinheiro, um ou outro para poder comprar equipamento de novo, para botar a rádio no ar de novo. E aí levava uns 5 dias ou 6 fora do ar só. E aí voltava... E a rádio comunicava com a cidade inteira, era impressionante. A rádio tinha um poder. E aí a PSFM, aliás, vou até mandar um abraço para ele, Paulo Sérgio, um amigo querido. A PSFM rivalizava com a Linha Verde, né, a audiência. Então tinha os fãs da PS, os fãs da Linha Verde, era meio que como o Bahia e Vitória. Mas no final das contas todo mundo se entendia. Internamente não tinha divergência não, mas externamente tinha essa competição que eu acho que estava mais na cabeça das pessoas. Internamente era tranquilo demais o relacionamento. Aí lá eu comecei já a mexer com jornalismo. Eu nunca fiz o rádio de música, né? O rádio mais de musical. Sempre foi com jornalismo. Só que naquela época com as ferramentas que tinha, né? A gente não tinha... Nós estamos falando de 2000, 98, não tinha internet como tem hoje, não tinha... A gente tinha que conectar de madrugada para o modem ficar livre e tal, aquelas coisas... Não tinha a depois velocidade. das 8 horas só. Eu não era um pulso só. Era um pulso só. Essa facilidade que e aí aquela zoadinha do modem que fazia... Então tem gente que nem tá entendendo o que a gente tá falando. Aí salvava as pautas no disquete de 1.44. E aí quem tinha mais dinheiro tinha a caixinha do disquete colorida. Quem não tinha era o preto mesmo. E aí... É tão bom ver essas histórias assim de antigamente, porque eu não vivi. Você não alcançou, não, né? Tá certo. Você não viu nem filme, você viu. E aí a gente fazia jornalismo e eu aprendi a fazer jornalismo com a Rádio Linha Verde de um jeito muito especial. Primeiro, porque a gente era tudo. Era a gente que montava equipamento, que testava o sinal da Telemar na época, a famosa LP. Era a gente que apresentava, que entrevistava. E quando chovia? Eram 3 pessoas para fazer tudo. E quando chovia, não tinha internet? A gente nunca usou internet. A transmissão, quando a gente fazia, era um negócio chamado LP, que era uma linha que a Telemar instalava. A gente tinha que informar para a Telemar onde é que ia ser o estúdio. Ela ia lá, botava essa linha do lugar, do ponto de destino para o ponto de origem, e aí a gente conseguia, que o ponto de origem de destino normalmente era rádio, e aí não ter queda. E aí era um cabo mesmo. Não era para internet não era para consultar nenhuma informação. Não, eu sei, para não ter queda da transmissão. E aí como é que a gente sabia que estava conectado? A gente pegava a maleta, um equipamento chamado maleta, que a gente conectava os fios, e aí para saber se estava no ar, a gente pegava o microfone e dizia: se você está ouvindo, solte uma vinheta. Aí eu estava tocando uma música lá e o operador soltava lá, Linha Verde FM, dizia: ó, tá ouvindo a gente. Era desse jeito. E como é que entrou a política na sua vida? Na verdade, eu nem sei identificar bem em que momento dessa história a política entrou, porque quando a gente começou a fazer o jornalismo tinha sempre muito essa raiz, né? De falar da notícia política do dia. Né? E eu me lembro que a Rádio Linha Verde era muito atuante nessa área de interagir com as pessoas, do jornalismo mais social, de defender os interesses das pessoas. Então a Rádio Linha Verde era uma rádio que a pessoa ligava para reclamar que a rua não estava asfaltada, que a saúde não estava funcionando. Então o cara ligava para a Rádio Linha Verde e ficava esperando durante horas, porque não tinha essa coisa de uma central que... O cara ligava, estava dando ocupado, porque era uma linha só, ele tinha que ficar ligando até a ligação dele entrar, e era uma loucura. E aí, inevitavelmente, a política começou a permear isso.
a gente tinha um cenário diferente de hoje, né? Um cenário mais fácil de trabalhar, uma quantidade Naquela menor de época, Marcelo Abreu candidatos. prefeito. Marcelo Não, Abreu. aí era Roberto, final do Roberto. Otávio Pimentel, Otávio. prefeito. Ah, é Otávio. Otávio Pimentel, Otávio. prefeito. Foi logo depois de Leão, foi Otávio. Foi Otávio. Marcelo foi em 2000. Depois Marcelo. Depois foi Marcelo, Marcelo, Otávio, depois foi Marcelo. Roberto. Não, Roberto. Roberto, depois Não, Roberto, Marcelo. Marcelo. Marcelo não. foi o último. Não. Foi o último Roberto, Otávio, Marcelo. Roberto, prefeito. Otávio, Marcelo. Isso. Aí foi Marcelo Abreu para prefeito, com aquele jingle famoso das meninas lá da... Marcelo Abreu para prefeito. E aí ele foi prefeito. Só que assim, eu tenho até uma história interessante com o Marcelo. Eu gosto demais dele. Depois a gente criou uma relação muito boa. Mas a gente tinha ainda na Rádio Linha Verde, mas também buscando de outras rádios do interior, tinha uma música muito famosa, que era uma música cantada pelo cantor Zedo, chamada Melô do Prefeito. E o prefeito Marcelo Abreu, alguém me disse, eu não lembro quem na época, que ele não gostava dessa música. Então toda vez que tocava essa música, é como se ele se sentisse ofendido pessoalmente. Assim, ele não gostava que associasse ele a essa música. Chama Melô do Prefeito, depois vocês podem pesquisar na internet aí, mas é uma música que descreve com clareza, serve para qualquer prefeito. Qualquer prefeito, se você quiser botar, serve. E aí eu soube que ele estava chateado. Qualquer prefeito que faça uma má gestão. Qualquer prefeito ou prefeita. Serve para qualquer um que está fazendo uma gestão ruim. Ah, isso. Não, nem era o caso dele, mas como ele tinha algumas deficiências e nosso papel era mostrar, então quando tocava essa música ele se chateava. E eu soube que ele se chateou uma vez que tocou essa música, e depois numa oportunidade num outro momento a gente teve a oportunidade de conversar, e ele percebeu que não era pessoal, mas teve um momento muito emblemático, porque a gente convidava muito ele para dar entrevista na rádio, ele não ia, não sei por que razão. Ele não ia. E tinha aquela fama de que era arriscado ir no programa da entrevista, porque a gente ia apertar a mente da pessoa. Tem gente até hoje aqui que mas- faz convite e não vem. Pois, vocês sabem bem como é isso. Não Nem sei todo por mundo quê, que eu vocês não sei convidam por vem, quê, né? É super tranquilo. É. E Papo aí, tranquilo, e aí papinho ele bom. marcou comigo um dia, ele fez uma reunião na Vila Praiana, talvez não possa dizer alguns nomes, mas ele fez uma reunião na Diga, Vila rapaz, que Praiana. ninguém tá vendo, não. Ninguém assiste a gente, Ele ele fez pode uma- ficar tranquilo, que ele tá aqui é fez de uma boa. reunião na Vila Praiana, quem é da cidade vai lembrar. Foi quando as ruas ali da Vila Praiana, a Rua Saqueté, aquelas ruas ali, foi um pacote único de Receber asfalto. asfaltar aquela região toda. Foram 7 ou 8 ruas. Então ele, como um prefeito habilidoso que era, ele reuniu vereadores e lideranças para comunicar que aquela obra ia acontecer, para quando fosse efetivamente acontecer, a comunidade ficar ciente, sabendo que era uma obra da gestão dele, óbvio, normal. Você sabe que tem político. Tem político aqui que não sabe nome de ruas aqui. É normal, tem político que Chega não sabe outras coisas. Soltar ali na caixa d'água, chafariz e se perde. Sabe voltar pra Aí cá. que ele fez essa reunião com os vereadores, mas era uma reunião assim meio que secreta. Não teve anúncio, não foi. E aí um vereador da época ligou para mim e falou assim: sobrinho, tá tendo uma reunião secreta do prefeito com os vereadores lá no Deixou de colégio ser Vila secreta. Praiana. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá. Porque, apesar de ser secreta, não era privada. Então eu fui lá e aí cheguei junto com esse vereador. E tinha um vereador, não é vereador mais hoje, que ele estava falando, e aí na hora que a gente entrou, ele mudou o assunto radicalmente, assim. Começou a falar de outra coisa. E a gente percebeu que ele ficou nervoso. E aí o prefeito também estava falando, e lá na hora eu aproveitei, peguei o microfone e falei: prefeito, eu queria, aproveitando que o senhor está aqui, o pessoal disse que o senhor não gosta, não quer ir lá no programa, mas eu quero lhe convidar. E aí ele falou: não existe isso, faço questão de ir, inclusive vou ver aqui com a assessoria uma agenda para isso, seu programa é importante e tal, me botou lá em cima e confirmou a agenda, só não disse data. Passado 2, 3 dias, eu liguei para a assessoria dele, não lembro quem era a pessoa. Chico Bruno. E ficou Chico Bruno. E ficou confirmada a presença dele no estúdio. E aí eu anunciei, passei a semana anunciando, né? Tal dia, o prefeito vai estar aqui. Quando chegou na hora, a assessoria dele me ligou dizendo que ele não ia poder participar, porque ele estava com uma agenda, me parece que tinha surgido uma agenda com o governo do estado, então aquelas desculpas que todo político tem, que é sempre uma agenda misteriosa para cancelar uma entrevista. Só que como a gente estava numa cidade, e Lauro de Freitas, você sabe, o que acontece em Areia Branca fica famoso em Ipitanga no final da tarde do mesmo dia. Sim. Ele foi dar entrevista numa outra emissora na cidade, chamada Atlântico FM, que funcionava na caixa d'água, no mesmo horário do meu programa. Então assim, ele marcou. Não foi, a assessoria deu uma informação de que ele estava numa outra agenda, mas na verdade ele estava numa outra rádio, na caixa d'água. E aí o ouvinte ligou para a rádio, entrou ao vivo e disse: sobrinho, o prefeito não está nessa agenda não, ele está dando entrevista agora na Atlântica FM. Eu falei: mentira, não pode ser.
Aí eu cheguei e falei assim, ó, vou botar uma música aqui, não saia daí, vou botar uma música, eu vou conferir e volto. E aí, naquela época era assim, né? Não tinha produção. Então eu botei a música e sintonizei na Atlântica FM e tava dando entrevista lá. E aí eu comecei a questionar isso, né? Só que aí o pessoal, porque hoje não deve ter mais, né? Os perus que ficam ligando para as rádios e... Acho que aqui não tem mais. Tem. E aí eles... Não, hoje fica nos chats, nos grupos. No chat, mandando né? mensagenzinha. E anônimo, se possível. É anônimo. Aí ligou pra mim pra dizer que eu tava contra o prefeito, que eu, na verdade, eu nunca tinha chamado ele, que ele é que tentava ir no programa e eu barrava ele, essa coisa toda Ele tava dizendo ao vivo? Não, um aspone dele tava dizendo. Um peru. E aí, um peru. E aí, só que eu tinha a gravação dele, eu convidando ele e ele dizendo que ia, que eu tinha feito lá no colégio. Então eu falei, eu vou provar que eu convidei, eu vou provar que ele aceitou. E aí eu peguei essa gravação e coloquei no ar. E foi um rebuliço. E aí tentaram me jogar contra ele depois, dizendo um monte de história, mas depois ele viu na prática que o trabalho era muito sério, então a gente não teve nenhum problema. Aliás, um abraço pra ele. Ele foi lá? Não, eu terminei, eu fiz o um programa na Rádio Linha Verde durante anos e não tive a oportunidade de entrevistá-lo. Porque ele não foi por alguma razão. Mas Forças Forças ocultas. como vários outros políticos Mas também hoje, não foram. hoje ele iria. Hoje ele iria. Hoje ele não deixaria de ir em lugar nenhum. Eu acho que, até pela maturidade que ele tem por tudo. E assim, eu me orgulho muito dessa história, porque eu sei que tem gente que gosta de negar a história, como se fosse possível apagar. Não é. Eu tenho coisas que eu me orgulho da história, tem coisas que eu não faria de novo, tem coisas que se eu pudesse voltar atrás eu voltaria, mas elas estão lá, eu não posso dizer que elas não existem. Então tem políticos, por exemplo, que eu pude entrevistar nessa mesma época para cá, que se eu pudesse hoje eu não entrevistaria. Ou entrevistaria de um jeito diferente. Daria alguns nomes aí? Vou pensar em alguns nomes assim aqui, porque assim, porque entrevistar para alguns políticos é muito relativo. Mas você não gostaria de entrevistar porque... Você não gostaria de entrevistar porque a entrevista não rendeu, porque ele de fato não falou. Você acabou dando espaço para a pessoa. Eu acabei dando espaço que mentiu descaradamente. Alguém que mentiu descaradamente no microfone, enganou as pessoas. E eu estava ali meio naquele espectro de não, nós temos que dar o espaço. E demos o espaço. Depois eu me arrependi. Entendi. Porque eu vi que não era aquilo que estava sendo mostrado. Tem inúmeros nomes. Por exemplo, eu me lembro de um você caso... acha que a população não faz esse julgamento, não? Quando a pessoa chega e fala... O tempo faz. Só que às vezes é tarde. Mas assim... porque assim, tem gente que... É como, sabe aquele político que apronta. Aí quando morre... vira nome de escola como se fosse um santo. Sim. É essa mesma história. O cara respondeu lá um monte de coisa, inventou um bocado de história, depois, por algum acaso, a história faz virar um ícone, e aí fica negando essas histórias do passado. Falar nisso, você falou aí que tem alguns políticos que gostam de esconder a história, não mostra, quando fala se inflama, manda sua militância aí para as redes sociais defender. Você tem algum arrependimento de filiação partidária? Tenho. De alguma história? Não, eu não digo você já trabalhou? Não, eu não digo arrependimento. Eu não digo arrependimento. Porque assim, eu acho que mesmo quando a gente faz algo que depois a gente vê que não era para ter feito, a gente precisa tirar um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Então assim, eu não me arrependo porque eu aprendi. Para mim foi válido. Mas se fosse hoje eu não faria. Assim, tem situações. Por exemplo, Tem candidatos aí, nomes... Quando eu falo candidatos, eu estou falando de uma forma geral, homens e mulheres, né? Sim. Porque era o que faltava, era vocês quererem que eu fale todos, né? então, assim, quando eu falo candidato, eu estou independente de gênero. Tem candidatos aí que você vai ouvir, você sabe que quando foi que ele nasceu e sabe quando foi político. Não conhece o meio da história. Tem pessoas que a gente não sabe a história. Né? E a pessoa faz questão de ocultar. Ainda que não tenha sido uma experiência boa, é a experiência, velho. Não tem pra onde correr. Eu sou resultado do que eu vivi de quando eu nasci até hoje sem tirar nenhum pedaço. Algumas dessas situações são legais, se você não tivesse feito, você não seria a pessoa que você é. Vou te dar um exemplo. Você me perguntou de filiação. Eu vou até antecipar porque eu sei que vocês vão perguntar. Se vocês não forem perguntar, eu ia perguntar. Mas até porque Lula Maciel chegou aqui, Lula Maciel falou no seu microfone. Ele falou no seu microfone. Meu amigo, gosto muito. Que você foi assessor dele. Eu gosto muito dele e tenho absoluta convicção em afirmar que ele também gosta muito de mim. Eu sei. Ele falou aqui, tá gravado. Nós somos amigos. Assim, eu considero o Lula um amigo. Tá gravado. E ele sabe disso. Inclusive, cá pra nós, injustiçado, dentro do Partido dos Trabalhadores em Lauro de Freitas, ele era pra ter sido candidato em 2004. Não, o nome era ele. Ele foi propositalmente desconstruído. Se você quiser, a gente fala disso. Pode falar. Mas assim,
respondendo a sua pergunta, termina aí. É assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou conservador, eu sou de direita, minha posição é bem clara. Mas como eu já fui filiado, por exemplo, ao PT, como muita gente foi. Sim. Como muita gente que votou em Lula, que acreditou num projeto, depois viu que não era aquilo, mudou de ideia. Massa, tem gente que não mudou até hoje, não tem problema. Isso quem não mudou não é menor e quem mudou não é melhor. São escolhas. Então, por exemplo, quando a gente estava naquela época da faculdade, da escola, que Paulinho começou falando, a gente... Desde aquela época, o movimento estudantil, os DCEs ideais, já eram dominados pelos partidos de esquerda, já eram. Não tinham... Só que assim, a diferença que eu vejo da militância daquela época para de hoje é que aquela galera daquela época estava encantada por um projeto que estava apresentado para eles de um jeito que parecia ser aquilo. Então, quando nós militamos em áreas diferentes, né? Paulinho estava mais com o PDT, né, Paulinho? Estava PDT. Mas assim, a gente... Brisolista. E você estava Brisolista, não PDT. Ele estava... Na época de Marcelo Santana aqui, né? Muito antes. Marcelo Santana, presidente do Partido Municipal, e eu, presidente da Juventude Municipal. João Henrique. Exatamente. João Henrique ainda estava com a cabeça boa. João Henrique ainda era vereador. Ainda estava aqui. Antes de fazer as maluquices que fez como prefeito aí, na minha opinião. Antes dos 8 anos mas respeito ele, sempre me respeitou muito também. Então, assim... A gente tinha uma militância que era o quê? Era lutar pela faculdade para os estudantes. E isso os partidos de direita não faziam. Esse espaço não era ocupado. Então, quando a gente falava em brigar por uma faculdade melhor, por uma universidade melhor, por tudo melhor, a gente só encontrava respaldo nos partidos de esquerda. Já era papo de esquerda. Acabou, não DCE, tinha outra conversa. Então, todo movimento estudantil é ligado à esquerda. Todos, de uma forma geral. Só que assim, eu não era um militante do partido. Por exemplo, eu não era uma pessoa que, sei lá, estava ali com bandeira, com coisa, não era isso. Mas eu entendia que a estrutura do partido era necessária para fazer o movimento estudantil rodar com inteligência. Então, eu fazia isso filiado ao PT, Paulinho filiado ao PDT, eu não me lembro se tinha alguém do PCdoB. Tinha Yuri. Tinha Yuri, Almeida, tinha Vitor, eu acho. Yuri Almeida do Badugada? Isso, ele mesmo. Yuri Almeida. Inclusive, depois... Vitor pelos secundaristas. Vitor, sim. Esse, se perguntar, acho que ficou uns 30 anos na faculdade. A própria Luciana também era do PCdoB, na época, de secundarista. E assim, tinha gente que parece que não passava de ano mesmo para não sair do movimento estudantil. Parece que de propósito, acho que tirava zero para não ficar lá, né? Só matriculava e saía. E aí a gente foi caminhando. Foi quando eu me aproximei de Lula, ele foi vereador. Eu tive a honra de estar com ele no primeiro mandato dele, como assessor. Não fiquei muito tempo, acho que foi 3 ou 4 meses, não foi muito tempo. A gente praticamente ajudou a montar ali o primeiro gabinete. E depois eu me afastei. Aí comecei a me afastar do processo político mesmo do partido. Tanto que eu me afastei assim, de parar de participar de reunião, dessas coisas, sei lá, 2003, 2004. Eu já não fazia parte mais de nada. Só que eu só me desfiliei do partido em 2013. Sim, 2013. Por quê? Porque a filiação era algo tão irrelevante para mim, não era algo que... Como eu não era um militante, eu não dependia daquilo para nada. Você filiou em que período? Eu não lembro quando filiei, mas foi nessa faixa aí, talvez 98, 2000, nessa faixa aí. Então você ficou quase 15 anos filiado. Mas assim, eu fiquei 2003 ou 2004, eu já não participava de nada. Mas estava lá filiado. Não, o nome estava lá, mas eu não participava. Você ficou 13 anos filiado no PT. Aí como foi que eu me desfiliei? Na verdade, quando eu atentei para me desfiliar. Em 2013, quando eu recebi o convite para a gestão do prefeito Márcio, para assumir a comunicação, alguém, eu vou tentar lembrar quem foi, levantou essa questão dizendo que Márcio estava colocando na comunicação dele um petista. Que era um nível de imbecilidade igual da pessoa que levantou isso mesmo. Não tinha nenhuma lógica, porque eu já tinha... Coisas que Lauro de Freitas produz. Eu já tinha quase 10 anos sem atuar e assim, nem eu lembrava que estava afiliado. Inclusive, nesse meio tempo, eu ainda me filiei a um outro partido. O cara que Martó colocando depois petista não era você. Não, porque depois me disseram que quando você filiava a um partido no fórum, você desfiliava do outro automático. Hoje é assim, mas então, para mim, tinha acontecido isso. Aí, quando eu fui ver, ainda existia a filiação. E aí, em 2013, você ficou filiado em 2 eu partidos. fiz a carta de desfiliação e Lula Maciel até me ajudou nesse processo, porque havia uma resistência de desfiliar. Porque eu acho que eles queriam que eu ficasse filiado para ter isso contra mim.
Aí Eu acho que eles Mas estavam por qual motivo? Eu acho que eles estavam Porque querendo eu a estava no governo contribuição. Márcio. Porque se você... É contribuição, mas- porque se você é filiado, você tem que deixar seu percentualzinho lá. Não, porque Não tinha, assim, não? isso é até uma história engraçada, porque assim, Essa é a história engraçada, a história também da na eleição, né, do na- diretório. na Eu só legi- tô vendo que ele tá dando um bocado de contando várias histórias e escondendo os atores. Não, Tem eu alguns posso contar- alguns eu nomezinhos. posso contar os atores, Tem uns mas assim, nomezinhos, aí tá eu vou dar, fingindo. eu vou dar. Esqueci, é Covid. Não venha com essa, não, viu? Eu tive 2 vezes, mas não afetou minha memória, não. Vou falar alguns nomes, não tenho nenhum problema com isso, não. Eu não sei como é hoje no partido, mas antes era assim, tinha uma norma que era mais ou menos assim, que quem era afiliado ao partido tinha que fazer uma contribuição anual de R$5, era bem simbólico. Anual? Anual, era bem simbólico, R$5 anual, e quem tinha cargo tinha que contribuir, parece que com 20% ou 30% do salário. Anual ou mensal? Mensal. Quem tinha cargo, a contribuição era bem pesada. Era meio dízimo. Não era um trízimo, né? Era assim. Então a estratégia é boa, porque assim, o partido pega, afilia todo mundo, coloca todo mundo dentro da prefeitura e 20%, 30% vem para dentro do partido. Havia uma regra que... Ainda é assim hoje? Repare, eu tô lhe dizendo sem precisão de como é hoje. Mas havia uma regra que dizia que um percentual, que se eu não me engano era de 20%, era um percentual relativamente alto. Tinha que sair, tinha que ir para o partido. E não havia problema, por quê? Porque era a regra do jogo. Quando a pessoa se colocava num cargo, ela já sabia que a regra era essa. Então ela não era enganada. É bem verdade que quem estava no cargo chiava muito. Quem tinha cargo chiava muito. Isso está no estatuto do partido? Não sei dizer. Na época era uma norma. Não sei como é hoje. Imagina, se for hoje, você Aí- pode pensar assim, 20% da folha da prefeitura toda E É uma aí, rachadinha, né? E aí, Uma oficializada. Não era porque é uma condição oficializado. prévia antes de você ter cargo. É isso aí. Por isso que eu- Então, por assim, isso que eu não era perguntei, assim, se o cara no assumiu o estatuto, cargo, ele era pego de surpresa. Ele está no estatuto do partido, como Quando afiliado, ele ele filiado, sabia. Se está no partido brasileiro, Então, se filiou, já sabendo. Pode até ter ignorado, mas que estava lá, estava. Então, o que acontecia? Mas muitos também filiam para poder ganhar um emprego. Como é que acontecia? Isso eu posso falar, porque eu vi, presenciei. Anualmente, a cada 2 anos, tinha reunião, tinha eleição de presidente do partido. E uma das regras para poder votar era estar em dia com a contribuição. Pronto. Para quem era simples filiado, era fácil. Passaram 2 anos, era R$10. Mas para quem tinha cargo no governo, era uma onda. Porque ninguém pagava, Tinha que estar em ninguém dia. contribuía. Quando chegava na época, porque era um valor muito alto, você imagina o cara ganhar R$1.000 e ter que todo mês entregar 200. Imagine que a proporção era essa. 2 anos sem pagar, tem que pagar. Aí quando retroativo. chegava na hora da eleição, aí o que acontecia? Fulano não 2 tá salários em e meio. dia. Aí o cara tinha que fazer a conta de 24 meses e quitar. Aí tinha gente que pegava empréstimo, era uma onda. Mas assim, eu também vi, não sei se eu posso falar isso que eu não tenho como provar, mas assim, eu também vi pessoas que nunca contribuíram, mas que voltavam na hora e apareciam com comprovante de contribuição e eu estava lá depositado. Então assim, eu tinha lá... imagine o seguinte, vou colocar hipoteticamente, imagine que essa é uma possibilidade. Imagine que a pessoa chegava e fazia lá 100 depósitos de R$5 e pegava 100 comprovantes de R$5. Pronto, ficava na mão. Aí você ia votar, ele dizia, Todd, você... Era um depósito sem identificação. Não, era um depósito sem identificação, mas para conta do partido. Tá com o partido. Aí dizia assim, Todd, você vai votar? Vou. Como é que tá a sua contribuição anual? Que contribuição anual? Eu nem sabia que tinha isso. Aqui você fez. Aí ele, tinha aqui a sua contribuição aqui, rapaz. Vai votar. Entendeu? E assim, muitas eleições foram decididas assim. Mesmo se a pessoa fosse nomeada. Não, porque aí o nomeado tinha que ter a contribuição do salário, né? Mas quem votava era o membro do partido. Então, assim, sei lá, tinha 300, devia ter 50 no governo. O restante era... Então, quem tinha mais mobilização, quem tinha mais carro, mais comprovante de R$5 ganhava a eleição. Então, Mais comprovante de R$5. nesse cenário hipotético que eu estou colocando, né? Não estou dizendo que era assim. Nesse cenário hipotético... Vamos fazer de conta que era nesse assim. cenário hipotético, quem tinha mais habilidade do bastidor ganhava a eleição. E nesse cenário, eu vi muitos resultados que eram previsíveis, muitos que foram assim, emblemáticos. E foi assim que Lula perdeu a posição para Moema? Eu não diria que foi assim que ele perdeu a eleição, porque o processo, A eleição interna, o diga-se de processo passagem. de desconstrução dele era muito mais amplo do que a eleição de presidência do partido. Então, assim, havia um modus operandi dentro do partido de desconstruir ele, porque ele era, na época, o nome mais conhecido do partido, era o nome mais falado, era o nome que todo mundo projetava como o próximo prefeito do partido. A gente está falando de um cenário de 20 quase 23 anos atrás, 20 anos atrás. 20. Então, o nome era Lula Maciel. Ele trabalhava com Bassuma,
Sim. Saiu, veio e começou a desenvolver o trabalho. Começou a fazer o trabalho ali na base, muito antes de ser vereador, ele já tinha um trabalho reconhecido. E o nome natural, para quem olhava o cenário político, era ele. Sucessor de Moema. Não, Moema não existia no jogo não. ainda. Era pra 2004 para poder Moema ser vinha. candidato, para ser o candidato do PT. Moema não estava no jogo ainda. É porque assim, ó, é por isso que eu falo que não dá para ignorar a história. Moema era vereador de Salvador, É, né, nessa época. em Deputado estadual. Nessa época era deputado estadual. Como foi a primeira experiência que eu me lembro de Moema no município? Nós estávamos na Rádio Linha Verde, fazendo a cobertura de um episódio emblemático, que era o seguinte: o governador era Paulo Souto, e estava havendo uma movimentação do governo do estado para tirar as famílias da Condé, daquela região ali de Vida Nova, onde hoje é o posto de saúde de Vida Nova, onde é aquele campo de futebol ali de Valdelício, aquelas casas descendo ali embaixo. Que é onde termina lá no Yolanda, né? No Yolanda é em cima, né? Yolanda O Yolanda é lá perto das Mangueiras, né? Como é o Isso. nome do outro carro? Sem ser o Yolanda, é Elis Regina. o Elis Regina. Então, aquelas casas tudo ali era um terreno, era mato. E a Condé queria tirar aquilo ali para fazer o conjunto de casas. Só que ela estava atropelando, tirando na tora mesmo. O governador era Paulo Souto. E, por ser oposição, o Lula Maciel, o pessoal mais da esquerda do município foi para lá, e era aquele negócio emblemático de ficar na frente de trator e dizer se morrer eu morro também, aquele negócio todo. E aí Moema Gramacho entrou nesse cenário. Eu não me lembro, não vou dizer que não tinha, mas eu não me lembro de uma participação dela política na cidade antes desse episódio. Para mim o marco foi esse aí. E aí ela começou, tanto que a primeira rádio que ela deu entrevista na cidade foi com a gente lá na Linha Verde FM, foi eu e Paulo Silva. 3 no máximo. 2003 no máximo. E aí o que aconteceu? O governador queria atropelar, assim, que era uma característica bem daquele governo que era, não, nós vamos tirar e acabou. E aí Moema foi para o campo, junto com Lula Maciel, junto com os outros militantes do PT, que é o Ela veio como deputada para defender. Deputado estadual. Ela veio como uma política ali para defender, e ali eu acho, aí é minha opinião, ela, naquele momento, ela visualizou o cenário municipal para ela. Ela percebeu. Ali ela pensou, opa, há um buraco aqui que eu posso ocupar. Essa é a minha impressão. E aí começou a militância. E aí ela dando entrevista, aí era frente de trator, era uma agonia. E a Rádio Linha Verde, porque o estúdio da Rádio Linha Verde era 100 metros do lugar, então a gente entrava no programa de manhã e era falando disso 24 horas. E o que aconteceu? Paulo Souto perdeu a eleição, para aquela eleição emblemática que Wagner ganhou no primeiro turno. 2006. Quando Wagner ganhou a eleição, que então o PT assumiu o governo, a primeira coisa que fez foi tirar as pessoas de lá do mesmo jeito ou pior que Paulo Souto ia fazer. E aí aquelas pessoas daquela região ficaram meio que... Nesse momento, Moema já era prefeito. Já era. E aí o pessoal daquela região criou uma antipatia. Nessa época ela não foi pro frente trator, não. Trator, ela foi lá no Ipitanga, na derrubada das barracas. Não, aí já foi bem depois. Mas lá na época da Condé, tava ela, Lula, todo mundo bonitinho em cima dos tratores. Mas quando o Wagner tirou o pessoal... Não. Na época de Paulo Souto. Na época de Paulo Souto. Mas quando o Wagner tirou... Não, porque o trator era do camarada. Aí não dava. Mas assim, tinha um cenário de... O pessoal daquela região, se vocês perguntarem a qualquer pessoa daquela região até hoje, os que estão lá remanescentes, eles têm essa mágoazinha. Poxa, a gente acreditou, apoiou e na hora que ganhou o governo fez de um jeito diferente. Eu até acho que não foi ruim para a região o que aconteceu. A forma é que foi ruim. A forma como se negociou com as pessoas naquela época foi ruim. Então, assim, a primeira entrevista que a prefeita deu na cidade, eu não me lembro de uma outra, foi com a gente lá na Rádio Linha Verde, falando desse episódio. Lula Maciel teve muitas vezes com a gente na rádio. Eu não me lembro de muitos nomes, assim, porque, na verdade, se você for parar até hoje, não mudou muito. O nome das lideranças do PT até hoje são os mesmos. Assim, a gente até brincava que o nome das pessoas que fazem parte da cúpula, efetivamente, do PT, cabe numa Kombi. Então, assim, não mudou, não mudou. São os mesmos. Cabe? Hoje eu não sei, porque talvez caiba até no Tal, né? Mas a Tal não é maior ou menor que a Kombi? É menor, né? Mas assim, isso não é desmerecendo, não. É constatando uma realidade, porque o PT cometeu esse erro, como alguns partidos cometem, de não trabalhar quadros para sucessão. E hoje é a principal dificuldade de escolher. É a principal dificuldade. Porque assim, o nome que poderia ser foi neutralizado pelo próprio partido. Aqueles que entendam digam amém. E depois não foi criado um outro nome. E aí ela ficou nesse cenário. Falando em nomes, hoje Moema tem
Vidigal, que é o vice-prefeito, Ailton, que é secretário, Naide Brito, que é presidente da Câmara. Desponta aí. Vocês me botaram para falar da minha história de jornalismo para me botar nessa cilada aí, né? Vamos lá. Desponta aí fora do processo, César e Decinho. Desses 5 aí, o que você acha? Repete aí. Vamos lá. Vidigal, vice-prefeito. Ailton, secretário de administração. Naide. Aliás, depois eu falo. Naide, César e Decinho. Eu acho que ela fica nesses 5 nomes. Não, genuinamente PT, esses 3 primeiros. A gente precisa entender a lógica, o modus operandi. Assim, a primeira coisa, qualquer um desses nomes que não esteja afiliado ao partido está fora. O partido não tem, por histórico, colocar nenhum nome que não seja puro sangue. César e Decinho, não. Na minha opinião, se não se filiarem ao PT, estão fora. Você acha que eles iriam pro PT? Um deles, inclusive, já tentou e o partido recuou. Recusou no passado. Um dos dois? Então 50%. César. Entendi. César. Quando da eleição de João Oliveira... O partido bloqueou ele. Isso é coisa do bastidor. Não existe uma ata formal disso. Mas, assim, a prefeita Moema tentou emplacar o nome dele quando daquela eleição de João Oliveira, e a cúpula do partido rejeitou a filiação dele. Na entrevista que ele deu aqui, ele deixou ele pode negar, ela pode negar, mas eu estava lá e eu sei. Hein? Como não mudou a cúpula, né? Ela pode até negar, ele pode até negar, mas o que aconteceu na época, e eu vi lá com meus olhos, foi a cúpula do partido negando a filiação dele. Ele deixou no ar aqui na última entrevista que, se for o fator decisivo para ele ser o candidato, ele iria. Ele mudaria. Ele se filiaria? Ele mudaria. Mas não está na mão dele essa decisão? É isso. Não está na mão dele. Então pronto, então já tirou os 2. Assim, Vidigal pode ir. Vidigal, na verdade, estava no PT, já foi pro Republicanos para poder ser o vice. Mas Vidigal, ele, na minha opinião, ele pode ser alguém que pode ser habilitado para. Sim. Ele tá no jogo. Então só tá nos 3. Mas eu acho que a escolha da prefeita mais lógica será Ailton. Na minha opinião. Por quê? Por quê? Primeiro porque de todos esses nomes aí, me parece ser o mais bem articulado. O mais estruturado internamente no partido e fora. É uma pessoa que tem uma visão mais geral do jogo. É uma pessoa que, até onde eu sei, não tem inimigos declarados. É alguém que sentaria na mesa com alguma habilidade. Vidigal também tem essa característica. Mas eu acho que, pensando do jeito que eu me acostumei a ver a prefeita pensar, eu acho que o nome é Ailton. Naide seria alguém da extrema confiança dela. Seria o último caso para um caso de ir para uma eleição onde vai ter que ser tudo ou nada e alguém que tope tudo, porque Naide tem essa característica de junto dela, topar qualquer projeto. Há uma relação de confiança acima da média dela com Naide em relação aos demais. Eu acho que isso é fácil de perceber. Mas, tecnicamente, eu acho que a prefeita hoje pensa no nome de Ailton. É minha impressão. Mas você não acha que o nome, né, também, talvez, pensando nessa lógica e nessa ótica de pensar como Moema, mesmo não sendo Moema, que é dificílimo. Que você dizer, ela escolheria um nome, né, como Naide, de extrema confiança, pensando também no retorno daqui a 4 anos? Você acha que botava ela para fazer uma administração que não agrade não, voltar para a administração que menos importa aí. O que importa é garantir a vaga. Isso. Mas ter alguém de confiança que repassaria o trono de volta. Que possa abrir mão do trono para poder ela voltar. Uma reeleição e ela voltar. Desses nomes aí, sem dúvida, o que toparia qualquer coisa para qualquer projeto, inclusive o inaceitável para a Moema voltar daqui a quando é Naide. Sim. Sem dúvida. Pelo nível de fidelidade de relação que elas têm, qualquer projeto, por mais esdrúxulo que pareça para a ciência política, quem endossaria é Naide. Eu não sei se Ailton, não sei se Vidigal aceitariam qualquer coisa. No sentido de uma associação, por exemplo, com um partido que o PT não quer, esse tipo de coisa. Eu não sei até que ponto eles vão, porque não sei como é o nível de relação deles com ela. Mas o PT não tem esse negócio de não se associar com o partido. O PT tá com o PL. Desde que ele seja o cabeça, ele não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Desde que mande. Porque assim, não tem a ver com o que eu acho do PT. Tem a ver com o que a história do PT conta. Então, assim, não há histórico do PT ser vice de ninguém. Compor chapa sem ser o cabeça. Não, isso... Não há histórico de o candidato não ser decidido por Moema. Sim. Porque pode falar o que quiser. Mas tem João, Maria, são excelentes, a pesquisa bateu 32 pontos, não tem problema. Quem decide no final é Moema. E isso é algo que ela conquistou.
Sim, verdade seja dita. Alguém PT pode até não concordar. Mas Justamente abre por ela ter conquistado toda essa hegemonia, principalmente aqui em Lauro de Freitas, perpassa muito dessa escolha da próxima pessoa que vai suceder ela. Será que ela abriria a mão desse feudo, né? Ela deixou Lauro claro numa entrevista aí, não sei Freitas, se ela... para candidatos que lá na frente não seguiria os desígnios dela? É assim, ó, a gente não pode pensar de uma forma tão romântica. É assim, a gente não pode esquecer que Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, algumas cidades são centros financeiros do partido para o Brasil. Sim. Então, assim, Moema não vai abrir mão de Lauro de Freitas porque chegou a hora de renovar, de oxigenar. Não existe Para pensar, isso. são 4 bilhões Não para existe, não cuidar. existe. Então, Projeção é 1 bilhão por ano, é 4 tanto que bilhões a gente aí. viu esse movimento. Assim, eu vou dar esse exemplo aqui porque nós estamos falando do PT, mas acontece com outros partidos. Por exemplo, eu me lembro que quando o PT perdeu cidades importantes no estado, a gente viu um movimento muito claro de movimentação de servidores dos outros estados para cá. Sim. Eu me lembro que na primeira gestão, na primeira ou na segunda, eu acho que foi na primeira, a gente viu aqui um volume muito grande de gente de Vitória da Conquista. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, o pessoal não sabia onde era Quingoma. Eu me lembro de ter feito algumas reportagens onde eu tive que levar a pessoa da saúde na Quingoma acompanhando a gente, seguindo o carro, porque eles não sabiam chegar lá, porque não eram do município. Não tinha então, Waze, assim, né? Google Maps? Não tinha. Então, assim, é óbvio que tinha um tempo de se adaptar e tudo, mas por que eu estou falando? É que assim, o PT tem essa leitura de remanejar os companheiros de acordo com as vitórias ou com as derrotas, pensando no projeto maior. Poucos partidos fazem isso. Alguns partidos remanejam pessoas chaves por conta da vaidade pessoal de seus presidentes. O PT não faz isso por vaidade, o PT faz isso por estratégia, por projeto. Então eu não acredito, não consigo ver o PT abrindo mão, e aí quando eu falo PT eu estou falando da prefeita, eu não consigo ver ela abrir mão dessa possibilidade que é Lauro de Freitas, por conta de qualquer cenário muito, muito poético e emocional. Não tem. Ela que ser deixou claro numa entrevista aí numa rádio que não necessariamente seria do PT. Não existe isso. Quando ela fala isso, ela está ganhando tempo com os outros partidos, porque os outros partidos ainda, de uma forma até infantil, acreditam que podem compor. Não pode. Sim. A história do partido não mostra. Você vê, o PT tem a faca e o queijo na mão para ganhar a Prefeitura de Salvador, e não vai ganhar porque não vai chegar no consenso de um nome que não é do partido. A Salvador acha difícil. Mas a esquerda poderia ganhar. A esquerda teria chances, inclusive como se articulou estadualmente, ganhar Salvador. Não vai fazer porque o PT não abre mão de ser o cabeça e prefere perder a eleição. O PT lá em Salvador abriu mão em 2016, que foi para... O nome do PCdoB... Alice Portugal. Foi a candidata do PT. Mas assim, aí, 2020, abriu mão e abandonou, aí 2020 inventou... Abriu mão e deixou ela... Largou. Também, na verdade, não abriu mão. Largou ela lá. Vinha daquele desgaste também de Dilma, né? O impeachment. Então, tinha todo um processo então, aí. Assim, Mas fez agora também com aquela Major Denise, né? Isso, aí fez Major Denise. Largou de mão. Abriu mão da carreira da PM para virar um ilustre desconhecido. Hoje ninguém fala mais. Mas assim... o que eu vejo no cenário, qual o problema que eu vejo do cenário da eleição de Lauro de Freitas? Primeiro é que a oposição é extremamente desorganizada. Primeira coisa. Vamos falar nessa... a gente ainda está na situação. Vamos falar dessa desorganização, dessa oposição. Mas por que é legal citar isso agora? Porque, tão desorganizado como a situação e a oposição? Não, é porque assim, por que eu citei a desorganização da oposição ainda falando do governo? Porque isso deixa Moema como estrategista numa situação muito confortável. Porque quando ela olha para o outro lado e não vê adversários organizados, isso dá a ela tranquilidade, porque senão ela estaria 24 horas do dia pensando. Ela talvez pense das 24 horas, ela pensa 8. Porque o restante, a própria oposição faz o trabalho que ela queria fazer. Então, assim, ela hoje olha para os nomes que ela tem, e na minha opinião continua sendo aí outro nome que provavelmente vai mais organizado, ela olha para ele e hoje ela tem tranquilidade para pensar nas lideranças, para pensar nos bairros, porque ela não precisa pensar na oposição. Então, isso precisa ser pontuado aqui agora, para depois falar da desorganização da oposição. Mas ela hoje tem tranquilidade para fazer. E se o PT, a nível estadual, resolver botar a mão no jogo e dizer assim, não, nós vamos garantir a eleição lá, com este nível de desorganização, não importa qual é o nome que o PT vai lançar, vai ganhar a eleição. Do jeito que dá não importa qual é o nome. Se a oposição não se organizar,
e não fizer o que tem que ser feito, não importa qual é o nome. Até o nome mais fraco de todos, como é o de Naide, por exemplo, vai ganhar a eleição. Sobrinho, eu vou fazer uma brincadeira. E assim, quando eu falo mais fraco, eu não tem nenhum demérito a Naide. Eu estou falando do cenário político das pesquisas. Eu vou fazer uma brincadeira. Apesar de eu achar ela fraquíssima como vereadora. Vou fazer uma brincadeira que eu fiz com o Marcelo Abreu. E tem gente que fala, né? Que Lauro de Freitas está 16 anos na mão do PT, né? Mas tem gente que conta 4 anos de Márcio Paiva aí, que diz que foi um governo de continuidade ao que Moema fazia. Não concordo. Não. Você concorda ou não Apesar concorda? de achar que ele foi o maior cabo eleitoral dela, eu não acho que ele foi um governo de continuidade, não. Eu tive a oportunidade eu não fui uma pessoa que participou da campanha de Márcio. Eu não vi ele ganhar a eleição. Eu não sou daquele grupo que estava fazendo passeatas e carreatas. Eu conheço muitas pessoas que fizeram. E eu não acho honesto, porque eu fiz parte do governo, dizer que eu fiz parte da vitória. Eu não fiz. Quando eu cheguei, Márcio já era prefeito. E eu acompanhei ele por 2 vezes como vereador, como jornalista, sem muita intimidade. Como é que eu fui parar no governo de Márcio? Eu acho importante contar isso, para depois eu lhe responder sua pergunta. Eu era diretor de jornalismo da Rádio Sucesso FM, lá dirigindo o programa Bahia Alerta, que é apresentado pelo meu amigo Roque Santos, que até hoje apresenta lá, só que hoje não é mais Bahia Alerta, hoje é Bahia no Ar. E era um projeto capitaneado por um político que pensou... Que você também não pode dizer o Luiz nome. Caetano. Luiz Caetano. E como era esse projeto? Ele tinha uma ideia de fazer um combo de comunicação que era muito inteligente, que era o rádio, o Bahia no Ar, na Sucesso FM, o Bahia no Ar site, notícia, o Bahia no Ar TV, que era na TV Brasil, um programa de televisão que ia ser rodado na TV Brasil, e algumas outras ferramentas de mídia. E eu fui convidado, na época, pela gestora do projeto para ser o diretor de jornalismo da rádio. Depois isso evoluiu para cuidar das 3 mídias. Eu fiquei sendo diretor de jornalismo do site e da TV. O projeto da TV não avançou, era um projeto caro. Chegou a fazer, inclusive, o estúdio lá, construiu o estúdio, mas não avançou porque era muito caro. TV é um brinquedo caro, né? Uhum. E aí não avançou, mas ficou o site e a rádio. E aí Márcio foi dar entrevista lá, como prefeito. Ele tinha alguns problemas pontuais na comunicação dele. E ele foi dar entrevista na rádio e eu o recebi como diretor de jornalismo. Nós conversamos, ele foi pro programa. E quando acabou o programa, ele me chamou e disse: quero conversar com você, porque eu estou com uma demanda de comunicação no governo e eu já conversei com algumas pessoas e 3 delas me recomendaram seu nome. E ele me disse quem eram as pessoas. Eu falei: que legal, só que nesse momento eu não posso porque eu estou aqui de segunda a sexta em Camaçari. Mas obrigado pelo convite e tal. Só que passado uma semana ou 15 dias depois, não lembro exatamente, o projeto acabou, o Bahia no Ar acabou, assim, faltou recurso e aí teve que cortar todo mundo e praticamente só ficou Roque. Eles foram cortando todo mundo e só deixou o Roque e o repórter, eu acho. E aí eu fui demitido da rádio. Houve foi tudo super amigável. Eu entendi, como eu estava acompanhando o processo, eu sabia realmente que isso podia acontecer. E eu vim embora. Quando eu saí da rádio num dia, de manhã, de tarde, eu recebi a ligação de Márcio, dizendo: sobrinho, eu quero conversar com você. Agora que você saiu da rádio, a gente pode conversar? Pode. E nós marcamos para conversar ali na Casa de Palha. Ali, que o pessoal dizia que era o escritório 3 dele, né? Porque o 2 era a Torre de Pizza. Isso. E aí a gente foi conversar lá na Casa de Palha. E aí ele me apresentou o que é que ele queria. Eu disse a ele como é que eu achava que podia resolver, ainda superficialmente, porque eu não tinha as informações do governo, né? Como alguém de fora. Ele ligou para a Adriana, a esposa dele. Ela foi para lá, porque ela era um peso importante nas decisões dele. E aí, lá conversando, ela me fez uma sabatina, assim, fina. E aí, no final, ela disse: é ele. E aí, a gente bateu o martelo de começar o trabalho. E aí fizemos um programa, porque assim, ele tinha uma pessoa que estava no lugar, e aí nós fizemos um cronograma. Você vai substituir aqui, ali, até o momento de chamar ela e tal, e conversar, porque eu não queria que alguém me tirasse de qualquer jeito. Então eu entendi que tinha que ser desse jeito. E aí, aí ele fez tudo bem. Na semana seguinte eu fui trabalhar, e quando eu cheguei lá, ele fez uma reunião com a equipe do DECOM para me apresentar, e eu fiz essa reunião. E aí, de repente, a pessoa entrou na sala e descobriu a pessoa que eu ia ocupar o lugar. Sim. E aí a pessoa entrou na sala e fez: o que é que está acontecendo aqui? Eu disse: eu também não sei. E aí pessoa que é jornalista também. Sim. E aí foi extremamente desconfortável. Porque pareceu que eu estava... A prefeitura se conversava, mas ninguém... Só que eu nem sabia.
Aí eu chamei... você não sabia que existia uma pessoa ocupando Não, um cargo que você pra ia mim ela já ocupar. tinha ido embora. Porque já tinha passado É uma uns 15 jornalista? dias. É. De uma TV Eu esqueci o nome dela agora. Mas assim, eu não lembro mesmo não. Porque eu não Juliana Guimarães. Não. Foi... Antes dela, Ah, né? não, foi menina. Lidiane. Lidiane. Que eu tenho muito Na respeito por verdade, ela. isso. Lidiane, ela veio da campanha. É, aí... Ela veio da Juliana, campanha. entrou pelo governo Juliana na foi Secretaria depois, de foi Juventude. Não, aí é depois. outra história. Isso, foi Aí Esse mesmo. eu fui ocupar o lugar, só que eu achei que ela Terrível. já tinha ido embora. Quando ela chegou, ela, o que é que tá acontecendo? Porque eu estava reunido com a equipe dela, pô. Aí eu fui entender que tinha... Altamente desconfortável mesmo. E aí eu expliquei para ela entendeu, foi de boa. Começamos a fazer o trabalho e eu mergulho muito dos números que a gente apresentou lá, porque foi uma época que a comunicação era organizada, você tinha estatísticas do governo, você tinha números para apresentar, a imprensa quando ela ligava, ela recebia quase que imediatamente as respostas. A gente colocou um sistema de organização das pautas de um jeito que os secretários respondiam pelas suas secretarias. Fazia isso com a central de comunicação, porque quando eu cheguei, cada secretaria tinha uma comunicação. E a gente centralizou no DECOM. E algumas secretarias ficaram com jornalistas por causa do seu volume, como saúde, como educação, precisavam, mas a comunicação passou a ser central. E isso despertou a alegria para alguns e o desespero para outros. Então, os secretários que queriam fazer suas próprias carreiras, eles nos sabotavam. Os secretários que entendiam a visão de governo, que entendiam que o nome era o prefeito, apoiavam. E a gente foi lidando com isso, até o dia que ele precisou fazer uma arrumação de governo e ele mostrou naquele dia que ele não entendia o que era um grupo. Na minha opinião, foi nesse dia que ficou claro para mim que ele tinha uma deficiência clara de entender o grupo. Por quê? Porque assim, para mim era muito claro. Eu não sou político. Eu era técnico no quadro. Então, eu só estou lá porque o prefeito decidiu... Nem no PT você já estava mais? Não, nem no PT eu não fui político, Então, assim, e eu já não estava no PT desde 2003, 2004. Eu já tinha criado juízo lá em 2004. Nessa campanha de março que você falou que não participou, Eu não participei. Você participou na campanha de Mirella com o Teobaldo, né? Não. Eu participei da campanha de Mirella depois que eu saí do governo de Márcio. Foi depois. Mirella não se elegeu vereador? Não, eu participei da campanha que ela ficou como suplente. Ah, para deputada. Para deputada. Eu nunca... 2014. Aí o que aconteceu? Ele não tinha essa leitura. Eu acho que esse foi um dos erros que o Márcio cometeu. Ele não tinha a leitura que ele tinha um time que torcia muito para que desse certo e que a caneta era dele. Então, em alguns momentos, ele compartilhou a caneta e fez com que essas pessoas que compartilhavam faziam ele ter a sensação de que a caneta estava com ele. Então, o que aconteceu? Ele era fácil. Era só ele dizer assim, sobrinho, você está aqui no DECOM e está funcionando, massa. Eu preciso colocar alguém no DECOM e eu preciso que você saia daqui e venha para aqui. Pronto, o jogo é esse, a política é assim. Eu ia dizer, Márcio, eu não quero. E ia embora. Ou então eu ia dizer, tudo bem, eu topo, vamos ajustar aqui. Como a menina topou. Aí o que ele fez? Ele fez essa mudança meio que... Sem combinar com as partes, sem nenhuma necessidade. Mais uma vez. Aí o que aconteceu? Natural. Que aconteceu? Ele me fez um convite, a esposa dele ia assumir a Secretaria de Educação. Estava para assumir a Secretaria de Educação. E ele me fez um convite para acompanhar ela na educação, porque ele precisava de alguém de confiança, alguém preparado para acompanhar ela, e ele entendeu que essa pessoa era eu. Na verdade, o que ele queria era a vaga onde eu estava para colocar uma outra pessoa. Mas até essa arrumação estava massa. Só que eu não tinha interesse em ir para a educação. Mas eu entendi que ele ia mexer numa peça, e qual era a minha leitura? Pode mexer. Eu caindo para o mesmo lugar ou para cima, não posso cair para baixo, mas tudo certo. E aí, quando eu cheguei, aí ele sentou com a pessoa e um outro amigo. Essa pessoa não foi Paulo Maneira, não. A pessoa Não, Paulinho trabalhava até na equipe com a gente, mas assim, era... Fiquei na equipe dele. Na verdade, Paulinho, quando eu saí, você ficou no meu lugar, não foi? Não, foi Juliana. Foi Juliana, não foi? Foi Juliana. Foi. Sucedi ela. Você sucedeu Juliana. Aí Juliana era da Secretaria de Juventude. Porque quando você chegou, você chamou todo mundo de comunicação. Tava na SESP. Porque cada secretaria aí tinha você chamou Alex, Márcia, cada da secretaria mulher. tinha um núcleo de comunicação, era uma doideira. Isso. Aí a gente juntou todo mundo no DECOM, só que assim, Alex continuou acompanhando a CEPLAN. Alex de Alden. Isso. Tá falando? Que hoje está com o Alex deputado Senna. Alden. Alex continuou acompanhando a CEPLAN.
Márcia. Marcelo Aragão continuou acompanhando a saúde. Márcia Secretaria da Márcia Mulher. acompanhava a Secretaria da Mulher e em determinado momento ficou também um pouco acompanhando o gabinete. Velame Cultura. Isabela, que infelizmente não está com a gente mais. Bela, uma Isso. pessoa uma figura incrível. Era meio que coringa. Ela faleceu subitamente. Até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas foi bem depois. Então, assim, ele no remanejar das peças, ele precisava pegar a Juliana e botar para comunicação, eu ia para educação e Edmilson, padre, era uma pessoa que ia ficar meio que coringa ali. Só que ele combinou com todo mundo, menos comigo. Aí, quando chegou na hora de acontecer a peça, eu cheguei para trabalhar, a Juliana estava sentada na cadeira. Aí eu falei, o que foi que houve? Porque ele disse para mim que a gente fosse para casa, refletisse e achasse uma estratégia. Quando eu cheguei, ela já estava sentada na cadeira, não por culpa dela, porque ela recebeu a orientação para fazer. E aí ela me disse, sobrinho, ela disse, sobrinho, o prefeito mandou eu vir. Aí quando eu fui falar com ele, eu disse, velho, aconteceu a mesma coisa com a menina lá atrás comigo, tu vai cometer o mesmo erro. Aí ele falou, não, vamos resolver, e eu fui para educação. E aí, do dia que eu fui para educação, com uma série de atribuições, eu fiquei quase 90 dias sem conseguir executar nenhuma das estratégias que estavam na minha mão, porque era tudo assim meio, depois a gente vê. Porque qual era o pensamento? Era, se o salário está entrando, ele não vai reclamar. Essa era a lógica, né? Nem estou dizendo que era a lógica do prefeito ou da primeira-dama, mas assim, era meio que geral. Se não mexer no salário, ninguém reclama. Essa é a lógica. Só que me incomodava demais não estar executando as coisas para as quais eu estava lá a fazer. Então, depois de uns 60, 90 dias, eu pedi a minha exoneração. Eu fiz a minha carta de exoneração, protocolei no gabinete do prefeito. Era sexta-feira, até a sexta-feira da Copa do Mundo, me lembro como se fosse bem. Hoje porque os gabinetes estavam funcionando até meio-dia, até 14 horas. Eu protocolei no gabinete do prefeito, protocolei no protocolo geral e junto da via que eu deixei no gabinete do prefeito, eu deixei um outro documento onde relatava todas as questões que estavam me fazendo abrir mão ali da relação e sair. E aí já tinha mais ou menos uns 60, 70 dias que eu não conseguia falar com o Márcio. A gente não conversava. Você imagina alguém que está na comunicação não consegue... E aí, fazendo essas coisinhas. E aí, quando eu protocolei a demissão, e foi numa sexta-feira, eu liguei para a Márcia, a secretária, e disse, deixei um documento lá, segunda-feira, por favor, peça para o prefeito assinar. E aí, quando eu disse a ela o que era, ela ligou para alguns secretários para saber se era verdade, só que ninguém sabia, porque eu não tinha comentado com ninguém. Um dos secretários disse a ela, se ele te disse que fez, ele fez. Não tem duas palavras, então se ele disse que fez é porque o documento está lá. E ela chegou e o documento estava. E aí, no sábado, ele me ligou, sei lá, 15 vezes. Só que eu não atendi, porque se não me atendeu em 60 dias, eu não tinha mais assunto para tratar naquele sábado. E aí, no sábado de manhã, a notícia já tinha corrido na cidade, porque Lauro de Freitas não é uma cidade que o povo gosta de fofoca. A notícia já tinha corrido, aí Mirella me ligou de manhã, me convidando para assumir a comunicação da campanha dela. Porque ela já tinha me convidado antes, mas eu tinha negado por quê? Porque como eu estava trabalhando no governo onde ela era vereadora de oposição, para mim era um claro conflito de interesse, mesmo que a empresa fizesse a campanha dela, para mim era um claro conflito de interesse fazer a campanha dela enquanto eu estava com o prefeito que ela era oposição. Então, quando a notícia saiu da minha exoneração, ela me ligou e a gente começou a tratativa para a campanha dela. Foi aí, nesse episódio, que eu conheci Teobaldo. Foi numa reunião onde estava Mirella, ele e Osório, o advogado do partido. Na verdade, foi minha segunda experiência com o Teobaldo. A primeira foi brigando com ele no Atacarejo, como cliente. Como é trabalhando com ele? Não, porque teve um episódio lá no mercado e eu me estressei e ele ficava no mercado com o microfone fazendo as ofertas, coisa que ele me deixava, como alguém da comunicação, me deixava incomodado. Mas na campanha política? Aí eu conheci ele e aí uns 15 dias depois a gente bateu o martelo e eu comecei a fazer a campanha. Tanto que quando teve a convenção que startou o nome de Rui para governador, eu já fui nessa convenção acompanhando Mirella. Já como uma pessoa da comunicação de Mirella. Que foi 15 ou 20 dias depois, eu não lembro exatamente a data. E aí, vamos lá. Já falou de Teobaldo. Vamos falar da oposição. Dizem que ele é um dos grandes nomes, para mim, já disse, repito aqui. Aliás, eu vi seu comentário. Repito lá aqui. Eu acho. O nome de outras emissoras aqui. Eu vi seu comentário lá na Brado muito pertinente. Mas é isso. Na minha cabeça é isso. Ninguém vai investir 800 milhões numa empresa e vai tirar o CEO. Há quem fale também que tem uma cláusula, né, que para poder o negócio ser efetivado ele tinha que abrir mão da política. Eu não vi ainda esse documento, mas há quem fale disso também. Vamos entender isso que vai acontecer, mas
Vou falar também de 5 nomes da oposição, só para poder dizer que uma mão pesou mais do que a outra, tá bom? Vamos falar de Teobaldo, Certo. que já falamos. Matheus Reis. Certo. João Leão. Vá. Débora Regis. E Mirella, que você já fez a campanha. Você já dela, eliminou já os vai outros ter. nomes que estão na rua aí? Quais são os outros? Quais são os outros nomes? De oposição? Eu tô vendo o pessoal falando aí de Gustavo, de Mauro, você já eliminou? Pra você não tem chance? Vai ser candidato aqui, a vereador? Não, sei lá, os nomes estão Não sei, no jogo não sei. aí, né? Estão na Então, rua. Tão Eu não sei. Eu não acho que sei. na cabeça eu não deles vejo. não. Na cabeça deles. Márcio Abreu. Eu acho lícito eles estarem no Não, jogo. com A urna é certeza. soberana, a urna vai dizer. Márcio Abreu e Lauro de Freitas, uma prerrogativa que todo mundo acha que pode ser prefeito. Mas o próprio Márcio não conseguiu ser vereador depois. Pronto. É difícil. Lauro de Freitas é uma cidade difícil. Não é, É. não é tão fácil assim como pensa. Então. E a Mas vamos oposição, desse jeito aí, todo mundo batendo cabeça, repito, batendo cabeça, porque eles não se conversam. Me ligaram para falar, a oposição está se conversando. Engraçado que pessoas, dos 5 candidatos que eu lhe afirmei, falaram assim, não, tá todo mundo certo e vai ser em torno deste. Como Desse assim? quem? Deste quem? Se os outros 4 também me ligaram e falaram que ele é o candidato. Todo mundo é a cabeça. É isso, mas no metaverso da política cabe tudo, velho. O cara pode dizer, eu também posso ser, o candidato sou eu agora, pronto. Eu boto o nome na rua e acabou. Eu tenho 84 votos, mas no final... E o que você acha da oposição hoje? Primeiro, pode fazer uma pergunta? Pode. Deve. Eu posso responder ou não, né? Me fazer você pode. Deve. Você acha hoje Débora fora do jogo? Ou você acha que ela tem possibilidade de voltar? Olha, Vige. Vamos lá. Cuidado, porque meu telefone não para, tem uma semana, viu? Vamos tentar raciocinar, porque assim, como eu não tenho ligação com essas pessoas, nem da oposição, nem da situação, para mim é muito confortável falar sobre qualquer um. Vamos pensar, primeira coisa, por que Débora está fora do jogo? Primeiro, né? Por que é um processo que deixou ela inelegível e caçou? Porque quem se movimentou para caçá-la enxerga nela um potencial grande. Porque ninguém tentou caçar nenhum outro vereador de oposição. Ninguém tentou caçar ou deixar inelegível ou criar problema de imagem com nenhum outro nome desses 5 que você falou, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista, é que é o potencial político de urna que Débora tem. Ela foi a vereadora mais votada. Ela há uns 2 anos, ela se comporta como candidata a prefeita. Nas comunidades, ela nunca teve um trabalho de vereadora, ela caminha nas comunidades como alguém que está claramente olhando para a cadeira de prefeita, e isso chamou atenção, e como chamou atenção, virou alvo. Talvez essa seja a razão de alguns outros desses nomes aí não botarem a cara na tela antes da hora. Ela botou e recebeu, e não foi nem um tiro de sniper, né? Foi um de escopeta. E você acha que ainda consegue Assim, recuperar isso? Esse tiro aí? Um passarinho me contou Isso é ótimo. Um passarinho me contou que ela está com a proposta na mesa de um partido que garantiu a ela que se ela vier por esse partido, o processo acaba. Esse partido é o MDB? Um passarinho me contou. Eu ouvi falar que era o MDB. Entendeu? Então, assim... Que, inclusive, deu ruído lá em Salvador. Pronto. Quem foi que falou? Todd. Eu tô falando. Agora sim, Porque esse Repare. passarinho falou pra você, mas falou alto. Só que assim, pra Mas gente... você acha mesmo que o MDB Repare, resolve não, isso? não, quem falou MDB foi Todd. Não, Olha, Pra gente admitir essa possibilidade, a gente teria que admitir que há um gravíssimo problema estrutural ético no judiciário. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é isso. Então, eu não acredito nesse modelo. Sim. Mas a informação que eu tenho é que essa proposta está na mão dela. Mas eu não acredito nesse modelo. Pronto. E Agora, mesmo que trazendo exista pro mundo real. Mesmo que exista essa proposta, Trazendo para o mundo real. pode ser que não eu dê acho certo. que não E se não der reverte. certo? É isso. Não, trazendo para o mundo real, eu acho que não reverte. Não tem condição. Minha sensação, eu não sou um especialista do juridiquês da política, mas a sensação que eu tenho é que, da forma como aconteceu, eu acho que, inclusive, nem vai ter tempo hábil de reverter. Só Esse tem um processo ano. Só vai tem um ano. empurrar E tal. ainda tem um detalhe. Ainda Quando tem mais, entra ela corre o risco de quando entra reverter, janeiro, ganhar a é eleição eleitoral. e depois ser bugnado. pronto. Então, nenhum partido quer Ó, um nome um risco com desse. risco potencial, Mas porque você depois se não acha cancelar, que- cancela inclusive vereadores e tudo mais. Então, nenhum Você partido não, quer. você não acha que... Agora, continuo achando que desses nomes, Sim. olhando para a urna... Eu quero que você fale Eu vou dos falar, lados. olhando para a urna e olhando tecnicamente para como as pessoas estão percebendo na rua, como está se comportando na cidade, o conjunto das coisas, desses nomes aí, o nome, na minha opinião, mais leve para concorrer à eleição seria a Débora. Esse nome está fora do jogo, então, nesse momento, falar sobre isso é perder tempo, porque ela está fora do jogo, o nome de Débora não se discute mais. E Teobaldo?
Aí você tem os outros nomes que você colocou aí, né? Mas você ia fazer uma pergunta, eu lhe interrompi, desculpa. Ele fazer pergunta justamente nesse nicho de Débora. Você acha que como você falou, né? Que ficou com o peito para jogo para tomar o tiro de escopeta. Você acha que esse tiro, né, dado de escopeta, não foi por um erro dela do passado de ter rompido com a base, não? Porque naturalmente porque se eu admitisse, eu vou ter que admitir que a prefeita se vingou. Não estou dizendo que a prefeita se vingou. Porque se ela rompeu com a base, quem é que poderia ter feito isso com ela? A base. Não estou dizendo que foi a prefeita. Eu estou dizendo assim, que naturalmente, né, o caminho mais fácil para ela... Seria ser candidata pelo governo, você acha? Ser candidata pelo governo, já que ela foi uma das pessoas já dita aqui pelo secretário... Eu não tinha pensado nisso. Pelo secretário aí Florencio. Você acha que ela seria o nome agora? Eu confesso... Porque assim... eu nunca pensei nessa possibilidade, o secretário falou... Isso para mim é inviável. Isso é histórico. É histórico que o secretário Ailton Florencio contou aqui. Que Moema, quando saiu da prefeitura em 2012, que foi para a secretaria lá do Estado, levou das 6 vagas, 2 vagas foi para Débora, ou seja, Débora e o marido. Sim, para ela, na cota de Débora. O salário vindo dobrado. Num momento difícil, né, que a pessoa está indo para uma secretaria que ia concorrer ao cargo de deputada federal, que ela ficou 8 meses na secretaria, né? E preteriu ela. Você acha que no momento desse, né, fez de tudo em 2016, montou o partido, o PL para Débora, fez toda a construção em torno do nome de Débora. Débora era realmente nítido na cidade. Tanto que foi a vereadora mais votada. Foi nítido o apoio de Moema a Débora. Você não acha que seria Débora realmente... Poderia ser um nome no tabuleiro hoje. A não sucessão... Seria. Na minha opinião, Débora nunca seria candidata pela base do governo. Nunca seria. Porque assim, tem uma série de elementos que mostram isso. Primeiro, ela teria que ter filiado ao partido, né? Como a gente já falou. Segundo, não é característica da prefeita dar espaço político a qualquer pessoa que possa e tenha potencial de se transformar em maior do que ela. Primeira coisa. Tanto é que, por isso que Lula Maciel está no limbo. É meu amigo, mas eu preciso dizer isso. Lula Maciel hoje não é o nome do PT, porque lá atrás foi percebido que ele era o mais preparado. Ele está colocando o nome agora. Então assim, não. Ele vai colocar qualquer um pode colocar o nome. O que eu estou dizendo é, ele não é o nome do partido, não é o nome que o partido defende, ou ele não é o sucessor natural, formal, porque lá atrás se identificou o potencial dele e se matou na raiz. É bem verdade que ele se deixou matar. Ele cometeu erros que ele podia não ser atropelado. Mas talvez até acreditando que não seriam capazes de fazer isso com ele foi até um pouco, talvez ingênuo, se é que a gente pode dizer isso. Mas assim, Lula, o nome de Lula para mim era um nome automático, histórico, que foi desconstruído. O nome de Débora, eu não consigo ver, olhando para a forma como a prefeita se movimenta, olhando para a forma como o partido se movimenta, eu não consigo ver o partido viabilizando Débora como candidata da base, mesmo que ela tivesse permanecido na base. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos motivadores para ela procurar a carreira solo. Foi ela perceber que ela não avançaria. Eu não estou afirmando que era, mas... Em não sendo, você não acha que ela foi precipitada, interrompido? Eu não sei. Porque ela poderia ter utilizado da artimanha do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, que articulou tudo, fez tudo bonitinho, e nos 45 minutos do segundo tempo rompeu, mas deixou tudo organizado. Isso, mas depende de qual é o projeto de Débora. Né? Porque assim, se quando ela rompeu, ela pensava em ter uma carreira política solo e ser prefeita, ela precisava de fato romper. Ela não seria com o apoio de Moema. Ela não teria esse apoio. Se ela pensou em ter uma carreira solo que é legítimo, ela querer ser prefeita, é legítimo. Claro. Se foi essa a razão, ela precisava de fato romper. Talvez a forma como rompeu é que alguém pode questionar. Porque assim, quando alguém fala assim, ela poderia ter chamado Moema e ter dito, prefeita, eu quero caminhar sozinho porque eu quero ser candidata, eu não estou vendo o que está se construindo. Isso seria muito perfeito e seria muito bonito no mundo maravilhoso de Alice. No mundo da política real, a gente sabe que o simples fato dela demonstrar interesse em ser candidata, ela já entra na blacklist. Simples fato.
alguém já coloca ela na blacklist e diz, opa, engrossou o pescoço ali, vamos... Já sabe que é assim. Então, eu não questiono nem a forma, nem o fato dela se desconectar, porque eu não sei as razões reais. Mas, assim, para mim, me pareceu muito normal e natural Débora trilhar o caminho dela. E assim, eu não acho que isso foi a razão. Agora, você acha que ela vai conseguir passar os votos que ela teve? Eu acho difícil. Esse poder dela. Ela não conseguiu fazer isso para os deputados. O deputado federal e estadual dela na eleição passada. Quem tem o mandato é difícil transferir o voto. Imagina sem. Sem mandato é muito difícil. Moema vai ter dificuldade de transferir os votos dela para o candidato que ela escolher. Porque junto tem a facilidade da máquina. Não, tem a máquina, mas também tem o desgaste. Também tem a máquina estadual e a federal. É isso, mas repare, ó, assim, ó, é porque, eu não sei se é porque eu estou acostumado com o bastidor real, assim, eu não consigo viajar muito nos metaversos. Eu consigo, porque assim, todo mundo tem medo do emprego e diz que vai votar em Moema até ela perceber que o outro candidato tem chance real de ganhar. Sim. Se a pessoa está na máquina e ela perceber que, por exemplo, se ela perceber que o candidato, seja lá qual for, desses nomes aí, ou até um outro que surja, de repente Totti é candidato, eu voto em Totti. Aí Totti resolveu ser candidato. Aí o pessoal pensou assim, rapaz, Totti vai ganhar a eleição. Todo mundo que está na máquina veste a camisa vermelha com 13 e vota em Totti. A galera vai analisar até o último minuto. Em 2004 foi assim com o Márcio em 2012. A galera vai analisar até o último minuto quem é que vai ganhar. Se no último minuto ficar claro que é o candidato de Moema, acabou. Se ficar claro no último minuto que o candidato de oposição vai ganhar, esse pessoal todo aí sai pra rua, faz tudo o que tem que fazer e vota no candidato que vai ganhar. Então vamos lá. Inclusive deve ter essa altura do campeonato. Já deve ter secretários e lideranças do governo já conversando com os candidatos de oposição para fazer ali o meio de campo dos 3 milhas. Então vamos lá. Teobaldo, João Leão, Matheus Reis e Mirela Macedo. Algum desses 4 aqui tem essa possibilidade de aparecer e ser esse nome que pode ganhar? Todos tecnicamente têm condição, mas assim, quando a gente pensa assim, não estão inelegíveis, têm história política, estão dentro do jogo. Mas assim, por exemplo, João Leão eu acho improvável. As informações que eu tenho é de que ele não ele, na verdade, assim, a minha opinião pessoal é que nem a saúde dele não permite entrar nesse jogo mais. Eu acho que Leão já deu uma contribuição importante para a cidade. A cidade não pode ignorar a importância que Leão teve para o município. Eu acho que Lauro de Freitas é antes e depois de Leão, inclusive do ponto de vista estrutural. Mas assim, passou. Assim, não tem como voltar nisso. Ele não consegue transferir isso para Kaká. Não conseguiu na ordem e não consegue dar esse capital político para ele. E assim, portanto, eu acho que Leão está fora do jogo. Leão estando fora do jogo, o PP está fora do jogo. Sim. Porque ele não vai, por exemplo, quem são os nomes hoje do PP que estão pleiteando? É César, que para mim não passa, não por nada pessoal em relação a ele, mas porque ele é uma peça que não encaixa no cenário para ir. E Tito, né? Sim. Que também provavelmente vai fazer uma boa campanha de vereador, mas eu acho que Tito nem pleiteia a posição de prefeito. Talvez ele ele tem a juventude do lado dele. Ele não pleiteia agora, né? Ele pode jogar mais para frente. Ele tem tempo para concorrer. Mirela, ela precisa reconstruir o capital político que ela escolheu botar na geladeira. Quando ela foi ser deputada, ela tomou uma decisão e é a minha opinião pessoal, ela tomou a decisão de deixar algumas cidades, como Lauro de Freitas, na geladeira e ficou ali monitorando. E, na minha opinião, monitorou do jeito errado. Porque se você for olhar os últimos anos, você não consegue identificar uma grande liderança de Moema ou de Mirela na cidade. Você não consegue ver nem fotos de Mirela em eventos. Para mim, ela perdeu praticamente todas as lideranças. Ela tem que reconstruir esse capital político. Então, eu acho que ela seria o nome mais... Desse daí, talvez o menos provável. E acho que ela tem essa leitura e acho que ela quer concorrer, não aqui. Você acha que ela vai concorrer em outra cidade? Não, ela vai se preparar para ser deputada de novo, na minha opinião. Mas assim, ela não... Assim, ela tem méritos para concorrer, mas eu não acho que ela vá para essa disputa. Sim. Se ela me perguntasse, eu diria, não vá. Você botou aí mais... Teobaldo e Matheus. Teobaldo e Matheus. Ainda sobrou os dois juntinhos. Matheus, na minha opinião, passa por um pouco por esse problema de Mirela com um agravante. É que ele acabou se ofuscando do cenário político sem ter um mandato fora. Ele cometeu o erro que Mirela cometeu com o agravante dele estar aqui na cidade.
Porque Mirella pode dizer, não, ela viajou, ela era deputada, ela estava... E Matheus, estava onde? Então, assim, nas grandes pautas da cidade, nas grandes discussões que ele podia capitanear, ele se escondeu. Esse é o sentimento que eu tenho. Assim, sem nenhum demérito à pessoa dele. Eu acho ele um cara gente boa, toda vez que ele me encontra, me trata com muito respeito. Aliás, como todos, até a prefeita, quando me encontra, me trata com muito respeito. Mas, assim, eu percebo que ele perdeu a oportunidade de capitanear o processo. As pautas importantes da cidade, as pautas caras para a cidade, ele se limitou a comentar na rede social. Então, se você não vê ele dizendo, não, vamos aqui, vamos fazer um processo, vamos... Não tem. Então, assim, eu recebo todo dia, quase todo dia, um post dele no Instagram, de uma pessoa que eu não sei quem é, mas que para mim sistematicamente está mandando coisa dele, mas eu não sei quem é a pessoa, não conheço pessoalmente. E fora esses posts que eu recebo, eu não consigo ver ele atuando em mais nenhuma outra área. Então, o povo não esquece dessas coisas. Aí, quando vai chegar, faltando 6 meses da eleição, vai aparecer dizendo, eu tô aqui, eu sempre estive aqui. Entendeu? Por mais que ele esteja fazendo trabalho no bastidor, na base, que eu não sei citar, eu acho que não. Mas ainda que ele tenha um trabalho intenso na base... O discurso não sustenta. Ele saiu de cena. Isso. E a pessoa que quer pleitear um cargo de prefeito, de deputado, ela não pode sair de cena. Então, ele escolheu sair de cena. E isso para ele, isso faz ele tá muito atrasado na corrida. Por mais que em relação aos outros... Sim. E quem que tá na cena? Quem que tá na cena Não, hoje? Mas assim, por mais que ele seja habilitado, por mais que o partido de repente endosse o nome dele, por mais que ele conheça a cidade, por mais que ele seja um cara legal, eu não posso dizer porque eu não tenho relação pessoal com ele, mas também não conheço ninguém que o odeia. Por mais que ele seja assim tecnicamente habilitado, ele é uma espécie de Marina Silva de Lauro de Freitas, entendeu? Assim, aparece 4 anos, ele vem, aparece, aí depois some. E assim, isso é um erro de comunicação e de estratégia. Inclusive tem solução, viu, Matheus? Se quiser, tem solução. Mas assim, há um erro de estratégia de comunicação e de campanha, claro, e que normalmente está associado a não gastar. Normalmente a conversa é assim: se eu apareço antes, eu gasto antes. Mais. Então, como não há planejamento estratégico, o cara não vem, velho. Então só sobrou Teobaldo. Aí, por que eu deixei Teobaldo pro final? Porque, independente de qualquer avaliação tem mais política... que esqueceu de falar, não é só Teobaldo não, nessa tabuleira aí. Leandro de Jesus. Ah, tem Leandro. Vou falar dele. Eu acho que Leandro desistiu já. Desistiu? Vou falar dele. Se ele quisesse... Eu acho que... Por que eu deixei Teobaldo por último? Porque se eu não comentar nada mais diante do que a gente falou, alguém vai entender assim, vai cair no colo dele. Porque se eu não defender e não apresentar mais nada aqui para vocês, os outros estando não habilitados, ele vai acabar caindo no colo. Porque qual é o discurso? É o que tem mais recurso. Sobrou para ele. É o que tem... Então sobrou para ele. Só que assim... E será que o grupo que comprou o porque, mercado assim, vai deixar? Como o pessoal da política é muito doído, porque o pessoal da política, principalmente da oposição, o governo, a esquerda, é mais preparada para isso. O pessoal da direita da oposição é mais doído, assim, não aguenta um beliscão. Quando a gente fala alguma coisa, já fica tudo sofridinho, doidinho, aí se eu falar alguma coisa aqui já vão dizer que... Manuela bem sabe disso, né? Então, assim, se eu falar que Teobaldo não pode por causa disso, aí já vai dizer que eu sou boemista. Então, é uma doença isso aqui. Então, assim, e por falta de ouvir coisas desse tipo, que perdem as eleições. Mas, assim, eu acho que Teobaldo, ele não tem... Por exemplo, o que seria o ideal? Seria alguém com recurso, com a aprovação de partido dele, com o jeito de fazer campanha de Débora. Só que você não pode ter um mutante. Não dá para ter. Então, não pode recortar a qualidade de cada um e fazer um candidato só. Não pode. Então, o que é que vai acontecer, na minha opinião? Por falta de organização prévia da direita ou da oposição, que ao longo desse tempo do mandato de Moema não se juntou para preparar um nome, está mais uma vez pensando na eleição um ano antes. Porque quando Moema ganhou a eleição, o mês seguinte, a oposição tinha que estar discutindo os nomes do projeto. E o que é que eu aprendi que funciona? Não se discute um nome, se discute um projeto, e o projeto diz quem vai ser o nome. E o que é que os caras estão fazendo? Todo mundo colocando seu nome, para depois ver o que é que mais é viável. E aí Moema vai nadar de braçada. Inclusive, só contando um traço da história, que talvez poucos saibam,
A campanha de Márcio Paiva começou no dia que Roberto Muniz perdeu a eleição para Moema, em 2008. Sim. Pepe olhou para ele e fez: você é o próximo prefeito dessa cidade. E ali começou o processo de campanha. Aliás, Roberto Muniz é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Eu fui assessor parlamentar dele na Assembleia Legislativa. Quando ele ganhou a primeira eleição com 84 mil votos, foi o terceiro deputado mais votado da Bahia, ele só perdeu para Gaban João Henrique. Gaban com 90 e poucos mil votos, João Henrique com 180 mil votos naquela eleição histórica em 94. Eu me lembro de um episódio muito singular de Roberto. A eleição acabou, ele foi o terceiro mais votado da Bahia, não era uma tarefa fácil. Sim. Ele ganhou a eleição e aí nós reunidos no comitê pós-eleição, aquela euforia de comemoração, todo mundo abraçando todo mundo e tal. Ele fez duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas foi, ele pegou o telefone e ligou para cada prefeito e cada líder de todos os municípios. A primeira hora de Roberto, depois do resultado da eleição, não foi comemorando. A primeira hora dele foi pegando o telefone. Inclusive, ele ligou para cidades onde ele teve 3, 4, 5 votos. Porque o nível de organização da campanha era tão grande que, pra você ter uma ideia, naquela época era possível ainda ter camisa, boné, lembra disso? Uhum. Showmício, era um inferno. 2006. Aquilo. Eu vi no Google. Você viu no Google, né? E aí, você pode participar desse programa, porque de menor não pode não. A gente tinha uma estratégia que era o seguinte, tinha camisa, né, com a foto do candidato, o número, e a gente colocou uma cor de cada camisa por região. Por quê? Porque a gente precisava entender o movimento migratório do eleitor. Então, quando ele estava, por exemplo, em Serrinha, e a gente via alguém com a camisa vermelha, a gente sabia que a camisa vermelha só tinha em Prado. Só tinha em Coité. Então, a gente chegava no ouvido dele no palanque, dizia assim: Roberto, mande um abraço pro pessoal de Coité. Aí ele dizia: por que se a gente está em tal cidade? Ele, tem gente de Coité aqui, que Coité é camisa vermelha, um exemplo. Aí ele chegava no microfone e dizia: um abraço pro pessoal de Coité que está aqui com a gente. Eu, aquela folia. Porque a gente monitorava e mapeava, havia uma estratégia clara de trabalho. Então, até aquelas lideranças que ele teve 5 votos, eu me lembro de uma cidade que ele teve 4 votos. Ele tinha 8 lideranças nessa cidade e teve 4 votos. Ligou para agradecer. Ele pegou o telefone e ligou pro cara que ele estava lá. Até por irmão, quero lhe agradecer porque eu tive 84 mil, não sei quantos votos. Ele, e os votos que eu tive aí foram fundamentais, porque eu poderia ter empatado por um voto. Então ele passou a primeira hora ligando para esses líderes. Foi a primeira coisa. Depois que ele ligou, ele chamou e fez assim, chamou todo mundo numa mesa, mesmo como se fosse hoje. Ele chegou e fez assim: quantos votos nós temos? Aí todo mundo, 84, porque tinha a galera que trabalhou, quem trabalha na política fala assim, 84 mil, o Peru fala 84.300 e, né? Aí teve gente que deu o número exato, ele disse, negativo, nós temos 0. Até a urna, a eleição, nós tínhamos 84, apurou, o jogo zerou. Isso aí. Nós temos 0 votos hoje, não temos mais voto nenhum. E ele começou o trabalho de reeleição no primeiro dia que ele foi eleito. 4 anos depois, ele foi reeleito com 65 mil votos. Que era menos do que os 89, mas era uma votação também expressiva. Depois ele optou em sair da política. Foi uma decisão dele. Depois ele foi suplente de senador. Depois ele foi ser executivo, acho que na Odebrecht e tal, e parece que está nessa linha aí. Mas assim, ele é um cara que tinha uma leitura de política, para mim, excepcional. E eu aprendi muito na jornada com ele, porque... ele tinha uma leitura muito clara das coisas e ele era muito prático. Eu não vejo isso hoje. Eu não vejo isso hoje. Eu ia fazer as campanhas hoje são muito sanguíneas. O cara ou é amigo ou é inimigo. Eu ia fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta muito ligada nessa área. Paulo fez esse mesmo a coluna dele falando sobre Lauro de Freitas, né? Uhum. O tema é eleições 2024, projeto político ou de poder. Uhum. O que é que você enxerga de verdade? Todas as duas partes têm projeto de poder. Nem oposição, nem governo tem projeto político. Para mim é muito claro. É assim, quando você conversa, e é fácil de perceber. É assim, quando você conversa com os candidatos da oposição, do mais leve ao mais radical, o que é que eles dizem? Nós precisamos tirar Moema do poder. Você não, com nenhum desses 5 aí que você falou. Se você perguntar hoje, me apresente aí o seu plano para a saúde, para a educação, nenhum tem. A conversa é, vamos comprar um time, vamos fazer não sei o que depois qualificado. Mas hoje o que faz o olho dele brilhar é vamos tirar Moema do poder. E o que é que faz o olho do governo brilhar? Vamos manter Moema no poder. Ainda que seja com outro nome.
Então, você não tem nem da parte do governo, nem da parte da oposição, projetos claros para a cidade. Seja na área de educação, de saneamento. É tudo muito doido. É tudo muito assim. Quer ver uma coisa? A partir de janeiro, acabou. A partir de janeiro, a cidade respira eleição. Nada funciona direito mais. E isso, tanto de um lado para o outro. Então, a oposição fica ali nos bastidores tentando cooptar lideranças para mudar de lado, apresentando números de pesquisa, apresentando tudo, dizendo que o candidato de Moema vai perder. E o candidato de Moema, os candidatos de Moema vão se apresentar para tentar se viabilizar, mostrando o risco da oposição vencer e das pessoas perderem seus cargos, suas coisas. Esse o cenário político. E aí você não vê... em todas as áreas da cidade estão um pouco comprometidas. Porque, por exemplo, eu tenho muito desejo, e até vou propor aqui para vocês, eu gostaria muito, muito mesmo, de ver no cenário da eleição um debate. A gente não consegue fazer na cidade. Eu gostaria muito de fazer um debate, até acho que alguém de fora podia vir mediar, sim. Mas um debate naqueles moldes que a gente vê mesmo, o candidato apresentando as propostas. Aconteceu isso em 2008. Mas assim, a LFTV fez. É isso, mas pense aí, nos últimos 20 anos, aconteceu em 2008. Sim, isso. Então, assim, eu acho que a gente deveria ir para essa discussão e acho que nenhuma das partes se furtariam a participar. Porque mesmo a prefeita tendo muitos problemas, e hoje existem muitos problemas na gestão, secretarias extremamente ineficientes, números ruins para o governo, mesmo tendo esses problemas, ela toparia o debate porque ela é extremamente habilidosa na discussão. Eu sei, mas o nome que ela escolher a representará. Ela não vai escolher um nome que não possa participar de uma discussão dessa. Então, ela não será candidata, mas ela não perde o controle do processo. Então, a oposição hoje, será que algum desses nomes toparia esse debate? Mas eu lembro que em 2016, quando estava ela disputando com o Matheus, ela foi pro debate das prof e o Matheus não foi. Eu também não iria, não. Pro debate nas prof, eu também não iria. Já em 2020, a oposição foi, ela não foi. Onde foi o debate? Das prof também. Ela já não foi como prefeita. Vai ter que outros debates. Foi muito tematizado, né? É diferente. Mas o que eu tô falando assim, diante de cenários políticos. Respondendo sua pergunta em ela sem prático, mandato e ela nenhum com dos mandato. lados, nem oposição, nem situação, hoje, na minha opinião, tem um projeto para a cidade. Em ambas as partes são projetos de poder. Alguém pode até dizer, mas se alguém da oposição ganhar a eleição, são tecnicamente capacitados para fazer um plano para a cidade massa. Mas por que não apresentar agora? Uhum. Então assim, mas o governo, se o candidato de Moema ganhar, ele vai montar uma equipe técnica e vai fazer. Mas por que não apresentar agora? Sim. Por que não apresenta agora? Porque ele não existe, não tem o que apresentar. Hoje o cenário é totalmente focado na urna. É focado em como cooptar lideranças, é como fazer a conta dos votos. É aquela coisa assim, tem 10 mil funcionários na prefeitura, então vezes 2, o candidato de Moema já começa com 20 mil votos, porque essas pessoas não querem perder. A conta é assim. Você não tem assim, não, peraí, na saúde, nós temos problemas graves. 20 mil vezes 2,5. Não, é porque assim, 10 mil talvez seja o número oficial, aí você tem... 20 mil vezes 2,5. Não tá muito longe, não. Eu admito essa possibilidade. É isso mesmo. De 20 mil vezes 2,5. Eu perguntei pro secretário de administração, que eu falei do número, ele não se assustou, não. Quando eu falei 20 mil aqui... Ele não confirmou, mas também não se assustou. Também não se assustou. É isso, é porque assim, ele enquanto falou, a gente só de cuidadora nas escolas públicas, aqui ele até falou assim, é como se gasta o dinheiro. Ele falou, as cuidadoras, são 400 cuidadoras em escola. Assim. Só isso aí você tira, assim, de 400 cuidadoras, cada uma ganhando 2 mil. Você tá falando de 800 mil na folha mensal. Então, assim, não assusta a quantidade, assim, não, porque você quer ver uma coisa cabeça do governo PT, assim, eu estou com mais funcionário porque eu estou acolhendo mais a população. Essa é a cabeça e essa galera governo. Que tá aí, ela sabe que faltando 3, 4 meses vai ter uma demissão em massa para poder bater a média da folha. Sim. E o cara tá dentro desse jogo sabendo que vai ser assim, mas quando chegar lá faltando 3, 4 meses, ele vai xingar, vai reclamar, vai bater na porta da prefeita pedindo ajuda, porque ele sempre acha que o caso dele vai ser tratado de um jeito diferente. Sim. Então ele não consegue olhar para o todo. Quer dizer, durante 4 anos, a cidade foi sugada, as secretarias que podiam funcionar de um jeito melhor não funcionaram. Essa pessoa faz parte disso. E ela acha justo, depois de 4 meses, a folha ser limpa para poder bater uma média, e ela acha injusto que o nome dela seja um dos que vai sair.
apesar dela não ter contribuído em nada durante os 4 anos. Então, assim, eu estou falando aqui porque é o governo que está em questão aqui. Mas poderia ser um outro. Apesar de que o PT é bem especialista nessa parada dessa coisa da folha. Esse negócio dessa... Como é que chama aquele negócio que é uma associação que contrata o povo? Como é o nome daquilo? Uma cooperativa, que é um modelo bizarro, mas tá aí, né? Tá aí, então assim, tá aí. Então, e não sai no índice. Então, o cenário é triste. Assim, o cenário para a eleição é ruim, porque... Está mais favorável aqui, a oposição à situação hoje, no momento de hoje, está mais favorável ao governo. Porque tem a máquina, então ela larga na frente, tem do lado do governo uma estratégia definida, um comando definido, e a oposição tem só uma vontade louca de ganhar, baseado no sentimento que eles têm de que a população está insatisfeita, mas eles ignoram que essas pessoas insatisfeitas estão na folha. Então, assim, não precisa ser muito inteligente. É só olhar o cenário e entender que a oposição não está sabendo jogar o jogo. E compreender também que eu, que não sou político, não sou candidato, estou conseguindo enxergar isso, e a gente está conseguindo enxergar isso aqui com clareza, a pergunta é, qual de nós 4 aqui já participou de uma reunião da oposição para dar uma consultoria? Nem... Por quê? Porque não ouve, não quer saber. Agora, Sobrinho, você acha também, por exemplo, existem as pessoas que estão no governo, segundo as suas palavras, e que estão insatisfeitas. Essas pessoas, né, e muitas pessoas também que estão satisfeitas com o governo, não são as pessoas que participaram ao longo desses 20, 30 anos de todos os governos daqui de Lauro de Freitas, não, que não estão realmente interessadas de mudança de nada. Existe o profissional de prefeitura, aí são os efetivos concursados. Tem os concursados que de fato exercem a função e foram concursados e trabalham pra caramba. Aliás, provavelmente esses são os únicos que trabalham. Continua lá, pela competência. Pela competência. Esses concursados que estão lá pela competência provavelmente são os únicos que efetivamente trabalham. A secretaria só existe por causa deles. Isso. Tem secretarias que têm 20 funcionários que rodaria tranquilamente com 4. Então, assim, esses 4 provavelmente são os concursados, são os comprometidos. Tem aquele cara que é profissional de prefeitura, que não importa para ele quem está no poder, desde que ele esteja. Então, quando ele vai ali, ele carrega água no cesto ali para a prefeita. Se ele perceber que a pesquisa está... Você acha que um proporcional não seria uns 40% aí, não? Do que está hoje em dia? Do efetivo da prefeitura? 40% do efetivo da prefeitura, que é efetivo? Do quadro? Não, do efetivo no geral. Quadro. 40% o quê? São esses que se movimentam? Talvez até mais. Agora, assim, é um número grande de pessoas... Assim, ó, é porque tem gente que não gosta quando fala isso, mas assim, ó, tem secretário que quando assume a pasta, quando Moema ganhou a eleição, que ela montou o quadro de secretários, tem alguns secretários que tomaram posse com a mala reserva pronta em casa, esperando chegar 2024 a campanha para decidir se ele vai ficar com Moema ou não. Tem secretário que começou o jogo assim. Ela sabe quem são, eu imagino que ela saiba, e ela sabe quem são aqueles que ela pode contar por ideologia, aqueles que não largam ela de jeito nenhum, mas elas sabem aqueles que estão ali no jogo pela conveniência. E esses estão prontos e já estão reunindo com suas lideranças para dizer, ó, estamos aqui, somos Moema até o fim da pesquisa. Quando sair uma pesquisa dizendo que Teobaldo, que Mirella, seja lá quem for, tá no jogo e vai ganhar, então assim, você quer ver um exemplo? A Lauro de Freitas aconteceu um negócio que é esdrúxulo demais. O governador do PT ganhou, Moema ganhou e a Semineto teve mais voto aqui. Aí você pergunta, como é que a Semineto teve mais voto aqui? Você não via na rua a pessoa dizendo, tô com Neto. Não tinha tô com Neto na rua. Não tinha. Só que essas pessoas não queriam Jerônimo, por várias razões, óbvias inclusive até, não queriam Jerônimo, mas não podiam dizer que era Neto, por causa do jogo municipal. Então o que é que elas fizeram? Entenderam que o voto é secreto, foram lá e votaram 13 e votaram 22, não foi, sei lá, 44 lá para Neto. Então, esse é um cenário esdrúxulo do ponto de vista político. O Paulinho é um especialista, ele pode comentar isso. Quando você vai fazer uma previsão de análise de cenário, dificilmente alguém prevê o Neto ganhando em Lauro de Freitas. Mas por que ele ganhou? Porque a política não é só o papel, ele é o mundo real. Sim. Moema sabia que Neto ia ter mais voto aqui. E Moema, inclusive, teve secretários dela que fizeram campanha e que não pediram mas abertamente para Jerônimo. Eu nunca perguntei isso a ela, mas eu tenho certeza que ela sabia que Neto ia ter mais voto que Jerônimo aqui. Mas, o
Isso foi o Entendeu? reflexo da boa administração de Salvador. Reverberou não só em Nova Exato. Freitas, mas em todas as cidades ao entorno de Salvador. Mas- Onde foi Não que acredito nisso, transbordando. onde foi que Neto perdeu na região aqui? Não. Me Peraí. diga, onde Região Neto perdeu? metropolitana Me foi fala a melhor. cidade que Peraí, perdeu na vamos região pegar sua metropolitana. lógica. Não. Vamos pegar sua lógica que reverberou a gestão de Isso não. Salvador. Vamos lá. Então votaram mais em Neto São aqui. pessoas que frequentam o tempo todo Salvador Mas e peraí, voltam pra peraí, casa. peraí. E vê a Some mais diferença. Salvador. Vamos construir aqui a lógica da sua afirmação. O povo votou mais em Neto porque entendeu que Neto fez É uma uma boa boa gestão em gestão. Salvador e queria isso para o governo. Exato. E eles não queriam isso para a cidade? Não entendi. O candidato que Neto apoiou aqui não teve mais voto, por quê? Sim. E mata de São João. Qual Quer dizer, candidato Neto apoiou aqui? Qualquer um que não fosse do PT. Mas Neto A apoiou lógica quem já? é isso, mas a lógica é, peraí, se eu quero Neto Neto governador, não entra de por cabeça que na eu vou campanha Lauro de manter a Freitas? gestão do PT? Porque se eu entendesse que a gestão do PT era boa, eu votaria em Jerônimo, não em Neto. Então como é que o povo vota em Neto achando que Neto é bom e não traduz esse voto para o municipal? Porque a máquina e a operação no municipal é diferente. É isso, mas É completamente diferente. É a Então, folha. então essa coisa A tal da folha. Não, é isso. não, a galera gostou porque queria Neto porque é de Salvador. Quem vê isso é quem mora em acho que Pitanga não ali, rola. olhe lá, e olhe Não lá. rola essa história aí, não. É. Até porque em Mata de São João, que é do PSDB, João Alberto, Paulo Henrique, que é do PT, deu esculacho lá em... Como foi lá a eleição Neto e Perdeu. Neto perdeu pra Jerônimo? Neto perdeu para Jerônimo e os deputados de O pessoal de João Jerônimo tá chateado Alberto, comigo porque de Jogo Alberto também perdeu. Cris Correia, que foi a candidata a deputada federal, teve 4 o pessoal votos lá. de Sinal que Jerônimo, mata vai dar PT. assim eu Claro. soube, né? Que o pessoal Sei. tava meio chateado comigo porque eu fui convidado para fazer um comentário de política num determinado programa e me perguntaram o que é que eu achava. E aí eu falei assim, eu me lembro da minha infância de um desenho animado que quando a pessoa queria pular do despenhadeiro para a morte, ela pulava gritando, Jerônimo! Fiz essa brincadeira e o pessoal ficou meio doído aí, o pessoal de Jerônimo. Então você que, o pessoal de Jerônimo aí, eu não tenho nada contra o governador não. Nem a favor, nem contra. Para mim, é indiferente. Mas maravilha, meu povo. E o papo rolou e já foi pra mais de hora e meia. E você sabe que eu só acreditei que estava valendo mesmo depois de uns 5 minutos, né? Foi mesmo? Foi, que no comecinho eu achei que vocês estavam brincando. Paulinho pegou essa peça. Não, mas Alguém- foi Paulo. pelos- Paulo tá pelos me dando capulis aqui da susto. mesa. Alguém teve que ser pego no susto Você não hoje. viu, não? Totinho, Ele tá vendo ali, é? Totinho, muito obrigado. Tá vendo você? Valeu Foi por tranquilo. encarar Foi... o desafio. É isso, tem que Rapaz, encarar o desafio. que honra eu ser a pessoa que tava na mesa A aqui. primeira vez. Rapaz, que honra. Tá vendo você? É difícil tirar esse cara de trás das câmeras. Né? Rapaz, Eu falei com ele, eu disse, pô, Totinho, vamos lá, acompanhamento. Não, calma, tenha calma. Foi aprovado? Tá Dá pra aprovado. funcionar? Sobrinho? Claro. E aí, sobrinho? Tá Vamos aprovado? continuar. rapaz, Cissa vai ter que... Aqui, essa cadeira aqui é rotativa. A gente vai fazer um rodízio. Maravilha, meu povo. E vamos ficando por aqui, sobrinho. Suas considerações finais, meu Deixa querido suas amigo. redes E sociais. deixa suas Onde redes é que- sociais. onde é que as Pro pessoas pessoal- podem brigar com pros você, haters, dizer- Os haters poderem entrar lá na sua rede social e falar com Sua rede você. Pessoal, sua rede social de trabalho. Ó, vamos lá. Primeiro, deixa eu agradecer a vocês, porque foi muito legal estar aqui. E eu sempre defendi que a gente precisa gerar conteúdo qualificado para a cidade, com as pessoas da cidade e para a cidade. E vocês fazem isso de uma forma genial. Não só para Lauro de Freitas, mas para a Bahia. Já passaram por aqui pessoas de relevância estadual e nacional e a contribuição de vocês é sempre muito sensata. Porque aqui dá para a gente falar de política sem fanatismo, com a visão mais técnica, mais legal também, e da fofoquinha do bastidor também. Dá para a gente falar disso tudo e dá para a gente sair depois e tomar um café, né? Exatamente. No- Não, tem um açaí aí que prometeu açaí, eu vou ter que pagar esse açaí, hein? Então, No café você solta os nomes, né? Os nomes que você segurou aqui, você que não, solta, assim, né? eu não segurei porque eu não quero falar, não. É porque talvez nem por ética, Não vale a pena render. Mas se tiver alguma coisa ainda que você queira saber, eu lhe digo depois, não tem problema não. Mas assim, agradecer a vocês, parabenizar pelo espaço aqui do Liga. Eu já vi aqui pessoas de todos os espectros políticos sendo tratadas de uma forma extremamente respeitosa, como o jornalismo tem que ser. E aí eu preciso parabenizar vocês em relação a isso. Colocar aí no coração de vocês a missão do debate, vocês têm total condição de capitanear isso, de puxar essa discussão lá na frente e fazer essa discussão de uma forma muito clara. Quero deixar um recado para a oposição e para o governo. Apresentem um projeto para a cidade, coloquem na mesa o que a cidade precisa. O governo precisa ter a humildade de reconhecer as falhas e propor correção para ela. E a oposição precisa tirar essa faca da boca e começar a pensar na cidade de um jeito melhor para a cidade mesmo. Acho, inclusive, que esse é o caminho para ganhar a eleição.
As pessoas na rua querem acreditar num projeto sólido, num projeto bom, num projeto que elas conseguem olhar e dizer, poxa, isso me representa. Enquanto eles quiserem ficar nesse fuzuê que está aí, só a cidade perde, tanto de um lado como do outro. E dizer que quem quiser me cancelar é só acessar. Atenção, haters. Assim, meu Instagram ele é muito pessoal, assim, não tem muitas coisas de política, porque eu resolvi cuidar na minha vida de algumas outras coisas. Mas vocês vão ver lá, é @sobrinho.oficial, o meu pessoal, @sobrinho.oficial. E eu quero aproveitar também aqui, já que aproveitar a audiência de vocês e o espaço, e também indicar para o pessoal acessar a rádio canalcristão.com.br, que é uma rádio que eu sou gestor e que eu estou ao vivo todo dia de 6 às 8 da manhã, canalcristão.com.br. Mas quem quiser me cancelar, vai no @sobrinho.oficial. Ele nem quer ser achado, ainda bota oficial, viu? Maravilha, meu povo. E por aqui ficamos. Esse foi mais um Liga da Política. Vamos lá, até o próximo, povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.